falo isso porque Sérgio é aquele cara que vem e topa tudo, você inventa um monte de maluquice e ele tô dentro. Sérgio, tem alguma coisa que você não esteja dentro? Porque até agora tudo que a gente inventa, ele Verdade. aceita. É uma loucura esse cara, né? Então, assim, nos nossos eventos, desde os primeiros eventos internacionais, tanto o Sérgio quanto Conceição vinha. Então, assim, era um prazer fora de a gente ter palavras para explicar. Então, eu quero, nesse momento, já que vocês dizem, me chamam tanto de coordenadora, bom dia, Arivaldo, seja bem-vindo. Nesse momento, já que é o momento de iniciarmos essa fala, eu gostaria de dizer a Sérgio que seja bem-vindo ao lugar que já é dele, a um lugar que ele já faz parte, né? Ele está entre pares, entre amigos, e isso é importante para a gente se sentir à vontade para falar do jeito que a gente quiser, do jeito que a gente sabe, né? Então, Sérgio, saudade de um abraço, saudade da parte física, mas assim, muito, muito feliz de ter você com a gente nesse momento, né, de partilha de saberes. Obrigado, Thaís. Super feliz de estar aqui sempre. Pô, vou estar com vocês sempre. Já estou com vocês já há tantos anos, desde 2011, eu acho, né? 2011 começou essa parceria. E já estamos em 2021, já são 10 anos de parceria, né? Tudo a gente faz junto. Eita, casamento! Pois é. Aí a Thaís e Ronaldo, né, que conhecem mais. Bom, tem Vasti também, sobretudo Vasti e Beto, enfim. Mas tá ali, Ronaldo, já deixei ali o nosso trabalho, tá? Não sei se o Ronaldo tá vendo aqui, que é fruto de um projeto que fizemos junto com a Antenor, com Laila, que não está presente hoje, que está dando aula. Ela pediu para justificar a ausência dela. Mas aí o trabalho que a gente fez no Patrimônio Noturno, que é o projeto Sertão Noturno, que é o projeto Cores do Sertão, que foi o projeto que começou tudo, né, Thaís? Começou com aquela viagem de mil e tantos quilômetros que fizemos no Gol da UNEB, no carrinho da UNEB com o Ronaldo dirigindo, eu, você, Antenor. Pois é. E antes disso, hein? Aquela de Monte Santo, tu lembra, Sérgio? É aquela mesmo, aquela mesmo. Ah, pensei que você estava falando do Noturno, aquela Não, sim. tudo começou com aquela. Foi a nossa primeira, não foi? Foi, tudo começou com aquela. Então tá ali, deixei já, mandei ampliar a foto que a gente trabalhou. Acho que dá para ver. Legal, gente. Que bom. Então, Ronaldo, depois amanhã é de fala. vocês. É, Eu lembro de cada detalhe daquela viagem nossa. Até você no meio da estrada, os carros passando, você sentando para tirar foto das coisas. verdade. Fiz até um amigo, um garoto lá. Fui tomar café na casa dele, mal conheci o garoto. Ronaldo, cadê Sérgio? Estou tomando café aqui na casa do meu amigo. Olha quem tá aqui, Sérgio. Meu amigo Buia, grande sujeito. Esse é meu professor. Esse é meu professor de música. Uma das melhores pessoas da Bahia aí. Gente, música, fotógrafo, o cara é autodidata aqui. Entrego então a palavra para Lucy e Virgínia. A partir de agora eu fico caladinha e é com vocês. São dois. Então, vamos lá. Bom dia a todos e todas. Pode falar, Lu. Bom dia, gente. Bom dia a todos e todas. Para o nosso hoje bate-papo, né? Nós temos a honra hoje de ter a presença do professor Dr. Sérgio Luiz Pereira da Silva, da Unijorge, que vai conversar com a gente... da Unirio, que vai conversar com a gente hoje abordando a cultura visual no contexto atual, perspectiva de ações interdisciplinares. A gente dando uma olhada no currículo Lattes do professor Sérgio, a gente fica assim encantada, né? Porque é o que realmente todos nós gostaríamos de ter. Na verdade, ele, além de ser professor, ele tem um currículo muito vasto em outras em publicações de livros, artigos, e principalmente, gente, na atuação como fotógrafo. Então, o professor Sérgio é sociólogo e fotógrafo, possui graduação em bacharelado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE em 94, mestrado em Sociologia, também
pela Universidade em 97 e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina em 2003. Atualmente é professor associado terceiro do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, da Unirio, professor efetivo do Programa de Pós-Graduação em Memória Social, PPGMS, da Unirio, tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Teoria Social Contemporânea, Estudos Culturais e Visuais, Esfera Pública, Identidade e Globalização. Atua ainda como fotógrafo e videomaker, como trabalhos fotográficos e audiovisuais, produzidos e publicados em veículos de comunicações nacionais e internacionais. É autor de livros, dentre eles Sociedade da Diferença, editora Mauad, O Lugar do Outro, editora Nupen, da UFRG, Gozo Estético da Cultura Visual, editora Apris, e O Irracionalismo de Convivência, da editora Apris. Então, se a gente for pesquisar a vida, o currículo do professor Sérgio, a gente vai ficar encantada, né? Além disso, a gente tem o prazer sempre de tê-lo aqui no Cultive, como o Thaís mesmo aí teve como referência, ele já é um cultivador, já faz parte, já tive também o prazer de participar de trabalhos com ele aí no Cultive, né? Ele já apresentou alguns trabalhos com a gente, já fez alguns seminários, já deu alguns cursos, e em destaque dessa participação dele como fotógrafo, no Cores do Sertão, principalmente com as lindas fotos que destacamos aqui no período e que realmente tem se propagado com o Sertão Noturno. A presença tanto com Ronaldo, Beto e alguns outros fotógrafos de Jacobina. Então, o professor Sérgio, ele já tem assim, um coração jacobinense. A gente sempre diz que ele é nosso cultivador aqui. Seja muito bem-vindo, professor. Nós temos aqui a presença de vários colegas, professores também, e de vários outros interessados, né, em discussão sobre o cultivo e sobre as atividades que participam, que podem vir a serem publicadas ou não, pegando da sua experiência para a nossa. Então, é um grande prazer tê-lo hoje aqui com a gente. Obrigado, Lucileide. Fico super feliz, muito feliz mesmo de estar aqui mais uma vez. Virgínia? Então, bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez, né? Estou compartilhando aí a tela, gente, com essas imagens lindíssimas, né? Desses livros que ele vai comentar aí, esses lançamentos. Então, temos o Gozo Estético na Cultura Visual. Vocês estão conseguindo visualizar, né? Eu entrei pelo celular também para ver se está aparecendo direitinho. Estou vendo, Virgínia. O Irracionalismo de Conveniência, ensaio sobre pós-verdade, fake news e a psicopolítica do fascismo digital. Então, temos aí duas grandes obras, com certeza, né? Muita coisa para a gente estudar, aprender aí sobre essa cultura visual, tem muito a nos dizer. Então, professor, seja muito bem-vindo, né? Estamos ansiosos aí por esse bate-papo. Temos certeza de que vamos aprender muito nessa manhã de hoje, nesse novo ciclo, né? Estamos iniciando aí o semestre, então estamos com grandes expectativas. Obrigado, Lúcia, obrigado, Virgínia, obrigado, Antenor, obrigado, Thaís, e a todos que estão aqui presentes. Bom, mais uma vez eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui podendo conversar com vocês, podendo apresentar esse trabalho para vocês, e boa parte desse trabalho também resultou de parcerias que eu fiz com o Antenor, né, e com todo o Cultive, né? Quando eu digo Antenor, eu quero Antenor e Laila, particularmente, eu quero dizer que eles representam também uma parceria que tem sido muito profícua, não só na UNEB de Jacobina, mas também na UFBA, né? Então eu quero referenciar que esses dois trabalhos são frutos de parceria que eu iniciei no Cultive, né? Junto com a Antenor, com a Thaís e todo o pessoal do Cultive. Fundamentalmente, esse trabalho só foi possível porque eu tive a parceria de amigos queridos, né? Como a Vasti, como o Beto, que é o marido da Vasti, super fotógrafo, o Alex Cueca, nosso querido amigo, meu amigão,
também um parceiro do trabalho de fotografia. Marcos Buia, meu amigo Buiú, que trabalha junto com o Ronaldo. Ronaldo, que é o cara que, possibilitou tudo. Antenor e Laila. Então, junto com essa galera, nós tivemos o prazer, na verdade, tivemos o prazer de fazer um trabalho maravilhoso que iniciou com o projeto Cores do Sertão, que a Thaís foi uma das coordenadoras, né? E depois se desdobrou em outros projetos, como Sertão Noturno, Patrimônio Noturno, e essas fotos têm circulado aí, enfim, pelas redes sociais, tem circulado o mundo e o pessoal tem gostado muito. Mas esse trabalho só tem esse sucesso todo porque foi feito com muita parceria, muita amizade, muita confiança, muita fidelidade nessa parceria de amizade, né? E que resultou num trabalho muito alegre, muito descompromissado, por um lado, e ao mesmo tempo com muito comprometimento por outro. Então foi um trabalho muito responsável, mas muito, muito feliz, né? Muito alegre, muito solto. Então por isso que esse trabalho tem esse sucesso. O trabalho fotográfico que foi, né, que foi fruto dessa parceria, no primeiro momento com o Cultive, resultou em outros trabalhos. Mas antes disso, eu acho que muito dessa discussão que eu tenho já feito nesses 10 anos, não é, Thaís? Eu acho que são 10 anos já, né, desde 2011. 10 anos mesmo. 10 anos, desde 2011 que estamos juntos, eu, Thaís, Antenor, enfim, Laila, todo mundo, que estamos trabalhando com essas pesquisas, com esses cursos, com essas experiências todas aí, tanto no campo da fotografia, como nas pesquisas e cursos sobre cultura visual e teoria social e educação. E esse livro que eu vou apresentar para vocês, né, dentro desse tema, que é para tentar contextualizar a cultura visual hoje e seu aporte interdisciplinar, né? Esse livro que a Virginia está apresentando aí, Gostei da Cultura Visual, é fruto desse processo, é fruto de toda essa experiência que vivemos juntos aí. E desse livro resultou um outro projeto, um projeto que o Antenor me convidou para apresentar, não vou falar dele agora, que é o próximo livro, Virginia, se você puder mostrar, mas eu não vou falar desse livro hoje, vou falar desse livro depois, na próxima semana eu acho que o Antenor me convidou para uma palestra na incubadora, né? E desse primeiro livro resultou esse segundo livro, e essa parceria se ampliou e foi parar na FACED, mais particularmente no Formace, com a parceria do professor Roberto Sidney, que é um grande amigo, se tornou um grande amigo, e junto com o Antenor e o Roberto Sidney, eu pude desenvolver esse livro ano passado. O livro Gozo Estético da Cultura Visual foi um livro produzido e publicado no ano de 2020, e o livro O Irracionalismo de Conveniência foi um livro produzido e publicado em 2021. Então, esses dois livros são livros que têm um diálogo entre eles, assim, um diálogo não só temático, mas um diálogo também de parcerias institucionais. Então, eu quero muito agradecer a parceria da UNEB, da UFBA e da Unirio, que possibilitou esses trabalhos todos aí. E eu só pude fazer tudo isso porque trabalhei com amigos e pessoas que eu amo de paixão e tenho muita confiança. Então, por isso que esses trabalhos aí estão sendo evidenciados. Eu queria fazer esse adendo porque sem essa parceria, sem essa amizade, sem esse comprometimento que eu tenho com esses amigos, nada disso teria acontecido. Seguramente teria acontecido outras coisas, mas não especificamente esses dois trabalhos. Eu quero deixar isso aqui registrado e agradecer particularmente ao Antenor, ao Roberto Sidney, a Thaís e a Laila, que foram pessoas que estiveram diretamente ligados em todo esse processo a esse trabalho. Quero também super agradecer, mais que agradecer também, dizer que foi uma honra e um prazer, uma felicidade ter trabalhado com o Ronaldo, ter trabalhado com o Marcos Buia, ter trabalhado com Alex Cueca e ter trabalhado com o Beto nessa parceria, porque sem esses caras, assim, também nada disso teria acontecido. Então, é um grupo de pessoas que eu tenho muito amor, muito afeto, assim, são pessoas que eu vou levar para sempre, marcaram a minha vida e vou levar para sempre, enquanto eu estiver vivo. Então, quero inicialmente deixar isso registrado. Eu não vou falar do livro O Irracionalismo de Conveniência hoje, vou falar desse livro na próxima semana, a convite do Antenor. Hoje vamos tratar dessa questão, que é a questão interdisciplinar da cultura visual, né? A cultura visual e o contexto atual, né? Das perspectivas e ações interdisciplinares, que é um título que o Antenor sugeriu, que eu gostei bastante. Então, é sobre isso que vamos falar. E, particularmente, vamos falar de boa parte do primeiro livro que eu apresentei para vocês, que é O Gozo Estético na Cultura Visual.
Aí a Virginia está deixando disponível aí para visualização. Bom, qual a questão que nos leva a pensar hoje para a cultura visual ter, ao mesmo tempo, uma perspectiva crítica e, fundamentalmente, uma perspectiva interdisciplinar? E quando eu digo, primeiro, uma perspectiva crítica, eu quero dizer com isso que nem sempre a cultura visual ela despertou para uma perspectiva crítica. A cultura visual se estabeleceu inicialmente como um tema de pesquisa, um tema de discussão, que validou muito no campo da estética e, fundamentalmente, no campo da semiologia, e depois ela foi ganhando espaço no campo da educação, e hoje ela domina vários outros campos. Então, fundamentalmente, a perspectiva de uma cultura visual, ela surgiu a partir de uma percepção de um fenômeno que se dava com as imagens e a produção, a superprodução, a hiperprodução de imagens nas redes sociais. E aí, vários autores, como Zeoff, por exemplo, como Fernandes e tantos outros, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem a nossa colega aqui, a Sardelich, que trabalham com esse tema, com esse conceito, demonstrando a funcionalidade desse tema em várias áreas, mas particularmente eles abordam a questão, primeiro, numa dimensão estética e segundo, na dimensão da educação. A minha visão é que a cultura visual transcende esses dois campos, embora tenha uma forte validação nesses dois campos e cada vez mais se estruture no campo da educação, o que é fundamental, porque eu vou discutir mais ao final a necessidade de uma certa educação, né, ou pelo menos uma pedagogia crítica das visualidades. É importante destacar que o aspecto crítico que a cultura visual vem adquirindo, ela atende muito mais a uma perspectiva de uma filosofia crítica. E aí a cultura visual ela vai transcender por essa perspectiva crítica por vários outros campos. O campo da antropologia, sobretudo com os adventos do trabalho em antropologia visual, o campo da sociologia e dos estudos visuais, e não necessariamente dos estudos da arte, mas dos estudos visuais. E nesses campos, por exemplo, aparece aí um campo novo nessa... Bom dia, Carlos. Chegando, Carlos, aí, meu amigão. Acabei de citar você aqui, meu irmão. Então, aparece no campo dos estudos das imagens, aparece um campo das ciências sociais chamado estudos da sociologia visual, que vai se diferenciar de uma antropologia visual, mas também vai estabelecer uma certa relação de diálogo com a antropologia visual. O campo da política visual e da ciência política, que utiliza as imagens também como um campo de ação social e ação política. E, fundamentalmente, essa discussão da cultura visual vai adentrar também na geografia e em vários outros campos. Então, essa interdisciplinaridade que está presente na cultura visual, ela demarca claramente o lugar de uma nova epistemologia das visualidades. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Como essa epistemologia das visualidades, ela inaugura um lugar a partir do qual a imagem dentro dessa cultura visual, e quando falamos de uma imagem na cultura visual, não falamos de qualquer imagem, falamos de uma imagem tecnológica, falamos de uma imagem técnica no primeiro momento, que ganha, ou pelo menos que toma espaço nos meios de comunicação de massa, e disso, por exemplo, já falavam os frankfurtianos, já falava Walter Benjamin, já falavam Adorno, Theodor Adorno, já falava Habermas, enfim, outros pensadores, mas o Wille-Flusser, sobretudo, que é um dos principais críticos da imagem técnica, mas a posteriori, depois dessa dimensão moderna da imagem técnica, o advento da cultura visual, ela vai falar agora de uma imagem que é tecnológica, uma imagem que ela atende a uma dinâmica de feitura virtual, ou eu diria até mais de uma feitura de uma virtualidade real, e a posteriori ela vai ganhar outros espaços de visualidade na sociedade em rede, basicamente através das mídias sociais, através dos depósitos digitais em nuvens sociais. Então, a produção, a circulação e o consumo de imagem da cultura visual, nesse mundo pós-convencional, nesse mundo, por exemplo, onde a temática da imagem, da cultura visual e suas imagens em hipervelocidade, né? Em hipervisualização, por exemplo, como vai dizer o Paul Virilot, acontece, é justamente um novo fenômeno que demanda um olhar crítico, e um olhar crítico que é interdisciplinar a partir da cultura visual.
A educação tem um papel fundamental nessa perspectiva, porque a educação ela inaugura uma nova forma de entender a imagem como uma nova leitura de realidade. Então, a imagem é mais ou menos como se fosse uma escrita semiótica no primeiro momento, mas ao mesmo tempo uma escrita contextualizada a partir da ideia da percepção estética. E aí, o que significa isso? Então, a gente vai entender que essa percepção estética, e essa percepção estética vem muito de uma filosofia estética, né, que foi inaugurada, enfim, com a origem da própria filosofia, né, que essas percepções vão definir claramente a forma como compreendemos as formas. E a forma como compreendemos a forma, na medida em que ela está dentro de um quadrante, de um frame, de uma moldura, que é a moldura das telas, isso descontextualiza a imagem pela imagem e coloca ela num outro patamar. Num patamar de nova circulação, de nova produção, de novo consumo. É justamente essa imagem tecnológica, essa imagem digital, essa imagem que viraliza, essa imagem que transcende e que transcende, por exemplo, o espaço local e que trafega pelo espaço do mundo de uma forma instantânea, né, que vamos falar. E, ao mesmo tempo, perceber isso de forma crítica, perceber esteticamente isso de forma crítica, é também entender a necessidade de uma pedagogia dessas visualidades. O que vemos, o que compreendemos sobre o que vemos, o que entendemos, ou como deciframos aquilo que eu chamo nesse livro dos pronunciamentos visuais dessa cultura visual. O que é que a imagem diz, o que é que a imagem tenta dizer, e o que é que nós compreendemos do que ela diz e do que ela tenta dizer. Quando eu digo que a imagem diz e que a imagem tenta dizer, o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: a intencionalidade de produção de uma imagem, ela atende, por exemplo, a uma perspectiva estética de quem a faz. A compreensão que a imagem promove depende muito da percepção estética de quem a olha, de quem a compreende, de quem a contextualiza. Então, na verdade, existe uma frase que é muito repetida, né, de que a imagem vale mais de que 1000 palavras. E eu, particularmente, acho que a imagem não vale mais do que 1000 palavras. A imagem é uma nova palavra, só que a gente precisa aprender a decifrar essa imagem. Mas a gente não consegue decifrá-la, na minha avaliação, por exemplo, crítica, se utilizarmos apenas das referências semiológicas para entender a imagem. Porque eu acho que a imagem é mais do que isso. Eu acho que a semiologia, a semiótica, ela pode nos ajudar tecnicamente, metodologicamente, a pensar a imagem. Mas ela é mais do que isso. A imagem tem um contexto de pronunciamento visual e que faz com que a gente tenha, ou que ela nos cause um impacto e que a gente tenha uma percepção dela muito diferente da sua intencionalidade original. Então, como é que a educação pode lidar com isso? É entendendo que a imagem, ela pronuncia determinados saberes e que nessa pedagogia eu preciso decifrar essa necessidade de compreensão, decifrar a forma como eu vou compreender a imagem e decifrar a própria imagem, contextualizar os seus signos, os seus referentes, contextualizar a sua forma que está dentro da própria moldura da imagem, mas que transcende também a própria moldura da imagem. Eu gosto muito de uma perspectiva ainda do Roland Barthes, que define a noção de punctum e a noção de studium para a fotografia. E hoje se diz muito que a fotografia digital não é mais fotografia, é uma outra coisa. Mas independente do que seja, eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui, se a fotografia digital é ou não fotografia. Isso, para mim, não tem grande importância. O que importa para mim é o seguinte, que a imagem continua sendo produzida. E a imagem que é produzida, mesmo que de forma digital, ela continua atendendo aos critérios de estar dentro de um frame, de uma moldura. E essa moldura define o que está dentro e o que está fora. Então, eu ainda penso, por exemplo, como Roland Barthes, né, que estava pensando a fotografia original, diz o seguinte, né, que existe um punctum e um studium. Existe dentro da imagem um referente dela próprio que nos toca a percepção a partir do seu autorreferente, da sua referência, e ao mesmo tempo existe um quadrante que está fora da imagem, fora da moldura, né, que é o studium, que é a contextualização e a recontextualização dessa imagem. Então, quando olhamos para uma fotografia impressa em papel, ou no próprio celular, ou num tablet, ou num iPhone, ou enfim, em qualquer, ou mesmo num Smart TV, por exemplo, a gente vê uma moldura, a gente vê um dentro e um fora. E a gente começa a imaginar
sentidos para aquela imagem. A imagem tem uma mensagem, mas a gente vai tentar decifrar essa imagem e começa a projetar, né, sentidos para ela. O que é que ela nos pronuncia? E o que ela nos pronuncia, como a compreendemos? Então, essa, para mim, é uma questão fundamental para entendermos criticamente o processo da cultura visual. Uma outra questão que eu acho super interessante é pensar, como o Paul Virilot vai dizer, né, num livro muito particular chamado A Máquina de Visão, ele diz que existe um espectrum. A imagem que temos hoje nessa cultura visual, ela é espectral, ou seja, não é que ela seja um holograma, não é aquela imagem do holograma que a gente vê nos filmes de ficção científica. O que a gente vê, na verdade, é uma sincronização de tempos e espaços nesse espectro da imagem. E aí, o tempo e o espaço são duas dimensões que no mundo pós-convencional, nesse mundo da internet, no mundo da hipervisualização, ele tem várias outras dimensões. E essas outras dimensões estão associadas à forma como eu percebo a imagem. A temporalidade da percepção é diferente, subjetivamente falando, da mesma forma como é diferente a perspectiva estética com qual eu olho a imagem. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Podemos olhar para uma foto na internet, para um meme na internet, para uma caricatura, o que vocês quiserem dentro da internet, e eu tenho o seguinte, eu vou citar o nome que estão aparecendo na minha tela, mas eu tenho certeza que a Thaís, o André, a Lucy Cleide, o Ronaldo, o Mequias, a Vasti e a Virgínia, são os 7 que aparecem aqui na minha tela, e eu vamos ter percepções distintas, tentando entender aquele mesmo pronunciamento visual. Mas não é porque somos pessoas diferentes, temos culturas diferentes, educação diferente, ou até falamos línguas diferentes. Não, não é por isso, não. A questão é que a gente vai contextualizar aquela compreensão a partir de um pronunciamento que ela nos emite e de um pronunciamento que nós vamos dar a ela. Porque nós também nos pronunciamos diante da imagem. Essa é que é a questão, porque ela nos toca. E aí, essa questão que eu acho interessante, tem também uma dinâmica psicológica nessa perspectiva, né? E também psicológica e pedagógica, porque nós compreendemos os enunciados que estão dentro de nós. É aquela coisa de que a gente não lê o mundo simplesmente porque nós conseguimos decifrar o que está no mundo. A gente lê o mundo com códigos de referência que são nossos. E, ao mesmo tempo, isso não diferencia a nossa visão do mundo, não. A gente vai recontextualizar a nossa visão do mundo para ler exatamente aquilo que estamos vendo de forma igual. O que é que isso significa dizer? É que na cultura visual, a aceleração da imagem potencializa essa hipervisualidade. Então, não é só uma questão de ver e decifrar, é de ver, consumir, ressignificar como forma de deciframento da imagem. A gente consome muito mais imagem do que entende imagem. Essa é uma questão. E cada vez mais isso se dá pelo fato de que vocês têm muito mais pronunciamento visual, porque você tem muito mais imagem a ver, e muito mais imagem a produzir, muito mais imagem a significar. Então, essa aceleração das visualidades faz com que, por exemplo, você se contextualize num processo de produtor e consumidor da imagem de forma instantânea. E isso acontece para o bem ou para o mal. Assim, eu acho que, para o bem, por exemplo, eu vou citar aqui, por exemplo, o trabalho da Laila, que está fazendo uma tese de doutorado muito interessante sobre isso. Eu acho que, para o bem, a questão do ativismo visual na cultura visual potencializa uma ação crítica e pedagógica do sujeito que utiliza essas imagens políticas como capital político, né, como capital cultural, para citar Bourdieu, e capital político de pronunciamento de afirmações políticas. Mas, ao mesmo tempo, a gente identifica que essa enxurrada de imagem na cultura visual, quando ela é vista de forma ingênua, ela funciona muito mais como um processo de alienação. Então, como lidar com essa questão? Como é que a gente pode entender, como vai dizer, por exemplo, a pesquisa da Laila, que o ativismo visual ele funciona de forma potencial para criar uma certa consciência estética da imagem que pronuncia, por exemplo, o senso crítico em relação a questões fundamentais, como educação, como política, como cultura, enfim, dentre outras coisas. Mas, ao mesmo tempo, como é que a gente utiliza, como são utilizadas as imagens para que ela sirva como um processo de alienação social. Quer dizer, as duas coisas, né, fazem parte desse mesmo jogo dialético, né?
porque você tem uma afirmação social através de um ativismo visual e, ao mesmo tempo, você tem um processo de alienação visual. Por que você tem um processo de alienação visual? Porque você está tão imerso nas imagens que você não consegue nem se dar conta do que está vendo. É muito mais coisa que você vê do que você consegue dar conta. Você não consegue ter compreensão de tudo que você vê. Sobretudo se você está utilizando... Já pararam para pensar o quanto tempo você está olhando para a tela do seu celular? Ou do seu smartphone, do seu iPhone, do seu, enfim, Samsung, ou sei lá o quê. Quanto tempo você passa olhando na tela do computador? Quanto tempo você passa olhando na tela da sua Smart TV? Eu tenho certeza aqui que todos aqui têm Smart TV, maior ou menor. A Smart TV, ela deixou de ser uma televisão. Ela não é mais uma televisão. A gente, convencionalmente, vou comprar uma televisão lá nas Casas Bahia, vou lá na Casa de Vídeo comprar, Americana comprar. Você não vai comprar uma televisão. Você vai comprar um dispositivo que te conecta a um outro mundo. Só que a sua educação preliminar via aquele aparelho, aquele dispositivo, como uma televisão. Não é mais uma televisão. O que você tem, na verdade, é um canal de conexão que te liga a uma série de outros contextos da cultura visual e que está ligado, mais particularmente, a uma dinâmica do próprio capitalismo contemporâneo. Exemplo, quando nós compramos um Smart TV e temos uma conta na Netflix, temos uma conta no Prime, no Amazon Prime, ou qualquer outra plataforma streaming de vídeo, ou Spotify, de música, ou o que vocês queiram, você não está sendo simplesmente um usuário da televisão que você quer ver. Não. Eu defendo a ideia de que você passa a ser um indivíduo usuário. Não é apenas um indivíduo, não é apenas um usuário. E o indivíduo usuário é um conceito que eu tento desenvolver nesse novo livro, demonstrando a relação de mecanização que existe entre o sujeito que vê a imagem, que consome a imagem e que reproduz a imagem na cultura visual. E por isso que eu digo que a cultura visual pode ser vista de várias formas. Eu prefiro analisar criticamente o processo da cultura visual com o advento das novas tecnologias. Eu acho que é muito difícil nós pensarmos a cultura visual como um conceito mais amplo, sem pensar rede social, sem pensar internet, sem pensar na internet, Instagram, Telegram, YouTube, Facebook e tudo que esteja ligado às mídias sociais. Porque essa é a mesma rede social que potencializa uma cultura visual que está ligada diretamente a coisas como Netflix, como Amazon Prime e qualquer outra plataforma de streaming. Por quê? Porque o contexto que está por trás disso, na verdade, é que passa a ser o grande objeto de crítica na cultura visual. São os algoritmos, certo? E os algoritmos, por exemplo, ele administra as nossas visualidades. Já pararam para perceber, por exemplo, quantas vezes vocês estão no celular pensando uma coisa e, concretamente, aquela mensagem lá no Instagram aparece? Ou lá no Facebook aparece? Aquela mensagem que está diretamente ligada ao que você pensou alguns minutos atrás? Existe uma coisa chamada, uma estrutura tecnológica, matemática e estatística, chamada algoritmo. E esse algoritmo lida basicamente com as visualidades ou com a audiovisualidade que nós temos nesses dispositivos. E nesses dispositivos, nós somos capturados para um outro mundo, um mundo da tecnologia, que ele nos oferece justamente aqueles nossos desejos. É como se, no capitalismo de plataforma, a cultura visual funcionasse basicamente como um dispositivo de alienação e de mais-valia das relações de produção e consumo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou utilizando categorias marxistas para a gente pensar o seguinte, que a cultura visual, ela pronuncia para nós os nossos desejos. Ela nos incentiva a desejar e, ao mesmo tempo, ela nos mostra os nossos desejos. Quando o nosso microfone do telefone está acionado, está ligado, quando a câmera está ligada, seguramente o algoritmo dessas plataformas, todas elas, não é uma ou outra não, todas elas capturam o nosso desejo, captura a nossa fala, captura nossas mensagens, captura o nosso olhar. Até para onde nós olhamos no celular, ou seja, para onde a câmera do celular está apontada, é indício, ou seja, é fonte de informação algorítmica que ela possa utilizar como um produto a ser oferecido como mercadoria para a gente. E, mais uma vez, eu queria utilizar uma categoria marxista aqui, não que eu advogue que temos que ser marxista para pensar cultura visual, não isso, mas eu estava pensando, por exemplo, numa categoria chamada mercadoria.
É uma categoria que Marx escreve, né, no Capital. E ele diz que existe não apenas uma mercadoria, mas um fetiche da mercadoria. E esse fetiche da mercadoria, por exemplo, encobre o valor da produção da divisão social do trabalho que gera o produto. No capitalismo, nós produzimos produtos, mas a cultura capitalista, a ideologia, por exemplo, da cultura capitalista transforma produto em mercadoria. E mercadoria na cultura visual é absolutamente tudo que eu possa ver e ouvir. Tudo que eu possa ver e ouvir e que esteja diretamente ligado aos dispositivos de tecnologia que nós usamos quase que 24 horas por dia é objeto de informação que transforma-se em mercadoria. Esse é um dos motivos, por exemplo, de forma interdisciplinar, que a gente entende que o algoritmo do Instagram, do Facebook, por exemplo, que é o que mais usado, nos oferte tanta coisa que você não sabe nem por que está recebendo aquilo. Mas você imagina o seguinte, poxa, eu pensei nisso semana passada, ou pensei nisso ontem, estou recebendo essa mensagem. Então, essa tecnologia na qual a cultura visual está inserida, ela produz significados, ela pronuncia sentidos, e a gente não sabe exatamente como entender criticamente esse processo. Né? A gente não sabe como decifrar essa linguagem, a gente não sabe qual gramática utilizar para compreender essa leitura, né? Para fazer essa leitura. Então, é nesse sentido que eu acho que a cultura visual ela é mais que um fenômeno, ela também atende a interesses ideológicos de um capitalismo de plataforma que na verdade, nos envolve de forma pública e privada. Privada de que forma? Privada pelo uso privado que eu faço das redes sociais. E pública de que forma? Pelo uso político que as redes sociais utiliza para produzir novos sentidos estéticos nessa forma de ação política. Então, nesse sentido, é como se nós fôssemos... A tentativa de uma colonização pelas imagens é muito grande com a cultura visual. Por um lado, a cultura visual é crítica, ela pode servir de ativismo. Por outro lado, ela tende a ser um processo colonizador. Porque nós, né, por mais que sejamos especialistas nesse tema, e aqui o Cultive está carregado de especialista, por mais que a gente seja especialista, a gente não dá conta de lutar sozinho, né, ou pelo menos nesse grupo pequeno, contra essa ideologia da cultura visual associada, por exemplo, às grandes plataformas de streaming. Não dá conta de pensar a cultura visual como sendo um pronunciamento ideológico dessa nova forma de colonização das imagens, porque também existe na cultura visual uma espécie de colonização da imagem. A gente não se dá conta disso. A gente imagina que a gente pode produzir várias imagens, produzimos muitas imagens, a gente divulga muita coisa, muita gente acha interessante, muitas dessas imagens são usadas como ação política, né? como pronunciamento político, mas a gente nunca pensa, por exemplo, que o conjunto das imagens que consumimos, que é infinitamente maior do que a que produzimos, é um processo de colonização da mentalidade, uma colonização das visualidades. Então, isso também é preciso ser discutido dentro desse contexto. Bom, mas isso não é invenção nova, isso sempre aconteceu de várias formas, e de formas, por exemplo, na cultura visual isso acontece de forma pluridirecional. Mas, antes da cultura visual tecnológica, da internet, isso já acontecia de forma unidirecional. Quando, por exemplo, as mensagens televisivas, as mensagens fotográficas ou cinematográficas, tinha toda uma intencionalidade ideológica, por exemplo, de colonizar mentalidades e formar opinião pública, né? Eu vou citar, por exemplo, aqui o papel das reportagens de guerra, tipo, vamos pensar a Segunda Guerra Mundial, depois da Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, enfim, e todas as outras guerras que vieram depois disso aí, né? A Guerra das Malvinas, a Guerra do Kosovo, enfim, todas as outras guerras. A mensagem de pronunciamento das visualidades sobre os conflitos armados, elas sempre tiveram sentido, ou seja, mesmo que o fotógrafo ou o cinegrafista tivesse uma posição crítica em relação, ou produzisse uma denúncia em relação, com o seu trabalho em relação à guerra, a edição do processo das mensagens visuais, que passava pelo filtro da televisão ou do próprio cinema, produzia um novo contexto de visualidade. Muitas vezes as fotografias de guerra, que serviam como denúncia num primeiro momento, era utilizado como mecanismo ideológico de convencimento ou justificativa da guerra. O uso das mensagens visuais
pela fotografia, né, sobretudo com o cinema, sempre fez ou sempre esteve a serviço de interesses ideológicos constituídos, né? E esses interesses ideológicos são os mesmos que hoje administram os algoritmos. São os mesmos que utilizam, por exemplo, das plataformas de streaming para produzir mensagens. Então, existe, na verdade, uma tentativa de colonização das visualidades, e eu trabalho muito nessa perspectiva crítica, que é preciso que a educação se dê conta disso. Que é preciso que as formas de como nós, educadores, né, lidamos com a compreensão, né, gramatical da imagem, e crítica dessa gramática, né, claro, e também de uma percepção estética dessa imagem, e também uma percepção crítica dessa estética, se dê conta de que ensinar sobre visualidades e aprender sobre visualidades demanda uma leitura crítica sobre o que fazemos e sobre o que consumimos. Porque por mais que nós sejamos críticos na leitura da imagem, a nossa percepção crítica ainda, ou a nossa educação crítica, a nossa formação crítica, por mais que sejamos freiriano, ainda é de uma gramática textual, não de uma gramática visual. E a gente utiliza as categorias de uma gramática textual para ensinar criticamente os alunos. Os alunos hoje estão vendo, eu posso estar enganado, mas eles estão vendo muito mais a imagem do que o texto. Isso eu posso estar enganado, mas assim, eu tenho certeza que massivamente os nossos alunos, pré-adolescentes, adolescentes, enfim, e nós adultos, estamos mais submetidos a uma imersão visual da imagem, e da imagem em movimento, da imagem tecnológica, dessa imagem da cultura visual, do que o texto. Então, se essa imagem ela pode ser gramatizada, ela tem um contexto gramatical, que esse contexto seja crítico, que a gente aprenda a ler essas imagens para além do que elas querem mostrar. Essa é a minha perspectiva. Que a gente consiga ter uma análise das imagens para além do que aquilo que a propaganda da imagem mostra. Entender a intencionalidade dela, o que ela pronuncia e como eu critico esse pronunciamento visual. Então, eu tenho trabalhado muito nessa questão, né? E eu não sei quanto tempo eu tenho, Thaís, o Virgínia e Lucileide, por favor, me orientem aí. Eu não sei quanto tempo eu já falei também. Eu me programei para falar mais ou menos 1 hora, não sei se é isso, enfim. Estamos a 40 minutos de apresentação. Então, quando você... Pode ir, Sérgio, completar a sua hora de programação. Tá bom, então, beleza. Eu me programei para fazer mais ou menos uma fala de 1 hora, 50 minutos, tá bom? Então, eu estou anotando aqui, professor, já surgiram algumas dúvidas, e aí, ao final da sua fala, eu apresento, tá? Tá ótimo, beleza, então. Eu vou concluir mais com uns 20 minutinhos, 15, 20 minutinhos, e aí a gente entra nas questões. Okay. Eu queria fazer agora uma transposição disso que eu falei para vocês, de uma pedagogia crítica da imagem, para a gente entender, por exemplo, o uso político e, sobretudo, o uso perverso dessa política das imagens. Quando a gente pensa, por exemplo, que o uso político dos memes e, ao mesmo tempo, o meme como uma crítica a essa postura política, mas, ao mesmo tempo, o uso político perverso de políticas públicas, né, de governos, na forma como instrumento de ideologia, de pronunciamento ideológico de mensagens, isso também está associado ao contexto da cultura visual. E eu quero, mais uma vez, colocar essa dicotomia, né? Eu vou me referir, por exemplo, ao trabalho da Laila, mais uma vez, que eu tenho acompanhado de perto e tem sido um trabalho excelente. Eu vou dar 2 exemplos aqui, né? Ao mesmo tempo que o meme pode ser um ativismo político, ao mesmo tempo que o meme, que a mensagem, ou que a fotografia da mídia ninja, né, que é o objeto de estudo dela, pode ser justamente um tipo de ativismo visual que descoloniza, que cria elementos críticos de leitura da realidade, a reapropriação dessas mensagens, dessas imagens, quando se faz um uso ideológico do ponto de vista de quem está no poder, inverte esse sentido. Então, por exemplo, vamos imaginar o papel da imagem técnica ou da imagem tecnológica no uso político das fake news. Quando, por exemplo, um governo como o nosso, por exemplo, o governo federal, se utiliza de imagens que não tiveram aquele sentido de pronunciamento quando foram feitas, que são recontextualizadas em fake news, que promove toda uma percepção de sentido, uma percepção de sentido, na verdade, que é uma percepção de sentido que aciona os afetos das pessoas para que elas compreendam ou aquela mensagem como pronunciamento de identificação com o próprio governo.
Isso passa a ser uma distorção da própria realidade, que faz o mesmo uso dessa cultura visual. A fake news, ela só existe porque existe um contexto de uso político dela dentro da cultura visual. Sem a cultura visual, não haveria fake news. Quer dizer, fake news como uma mensagem falsa, uma mentira que um jornalista poderia produzir, tudo bem. Mas esse não é o contexto. O contexto das fake news e a sua eficácia é o fato de que nós, nos nossos dispositivos de smartphone, ou de tablet, ou de computador, recebemos pelas mídias sociais essas mensagens com a intencionalidade de pronunciar uma verdade distorcendo a própria realidade. E é tão convincente algumas fake news, por exemplo, dentro dessa cultura visual, que você não passa nem a questionar aquela mensagem. Você já replica ela como se fosse algo automático. Essa é a eficácia da fake news na cultura visual. Então, esse uso ideológico, que é um uso extremamente perverso, distorce a realidade como se a realidade pudesse ser imaginada num frame, numa moldura de fotografia digital, ou num pequeno vídeo, ou mesmo com o uso de tecnologias como deepfake. Não sei se vocês sabem o que é deepfake. Deepfake é um aplicativo que você consegue colocar, vou simplificar aqui, né, muito grosseiramente. É um aplicativo que você consegue, sabe, distorcer o rosto de uma pessoa e colocar o rosto de uma outra pessoa para suscitar numa imagem, e essa imagem você vê no celular, numa tela pequena, para que você imagine que seja aquela outra pessoa que alguém quer apresentar. Quer dizer, isso é mentira, isso é farsa, isso é fraude, isso é algo que é ideologicamente constituído. Ou seja, uma mentira que agora vai, em frações de segundo, vai ocupar as redes sociais, as mídias sociais, e todo mundo vai replicar. Então, uma fake news, ela não dura mais do que 24, 48 horas. Mas, assim, ela causa um impacto. E ela causa um impacto, e esse impacto ele é muito mais efetivo porque ele mobiliza afetos. E ao mobilizar afetos, essa cultura visual na fake news, ao mobilizar afetos, mobiliza as emoções. E quando nós estamos descontrolados emocionalmente, a gente fala o que vem à cabeça. Isso é como se você entendesse, do ponto de vista psicológico, uma psicologia de massa, e aí por isso que eu coloco o contexto interdisciplinar da cultura visual, na psicologia de massa, esse dispositivo funciona de forma efetiva, de forma eficaz, extremamente eficaz, para mobilizar politicamente as pessoas, e aí você cria conflitos intrafamiliares, você cria conflitos e cisão nos grupos, você cria, sabe, impactos emocionais. Eu particularmente, às vezes, nem me reconheço, né? Acho que quem faz parte do nosso grupo do Sertão Noturno, tá aqui Ronaldo, Beto, Vasti, de vez em quando me vê, por exemplo, dizer umas coisas assim, meio que destemperada, porque eu mesmo não suporto algumas fake news que eu digo. E eu digo no grupo dos amigos porque eu sei que aquilo ali vai ser uma vazão que eu estou dando para os amigos sabem que eu não vai sair dali, ninguém vai me trair nesse contexto, assim. Mas, assim, a vontade que a gente tem é de mandar todo mundo, sabe, para PQP, sabe, ao vivo e a cores. Mas, assim, o que acontece é que essa cultura visual, sendo operada de forma perversa, de forma ideológica, politicamente, faz com que as fake news acionem justamente a percepção que as pessoas têm dentro de determinadas relações intersubjetivas, que são intergrupais, onde você mobiliza essas emoções. É daí, e eu vou concluir aqui a minha palestra, porque a partir dela eu vou falar na próxima semana para o grupo que o Antenor me convidou, né, que vocês também estarão todos convidados, o Antenor vai divulgar para vocês, é que eu vou falar de um novo conceito, que é o conceito de pós-verdade. E esse conceito de pós-verdade, só para simplificar, é justamente a forma como nós percebemos as mensagens que recebemos, muito mais pela mobilização dos afetos, que oblitera a nossa capacidade racional e crítica, e agimos por um impulso para acreditar numa mentira a partir da identificação que damos a essa mentira, essa mensagem fraudulenta, numa cultura visual, e ao mesmo tempo, pela forma de como, por mais inverossímil, por mais mentirosa, por mais irreal que seja essa mensagem, ela nos mobiliza, por exemplo, a tomar posições que são irracionais. E a isso eu chamo, por exemplo, de irracionalismo de conveniência. Mas sobre isso vai ficar para os próximos capítulos, tá bom? Dessa novela. Eu fico por aqui agradecendo mais uma vez a Thaís, a Virgínia,
a Lucileide, a Laila e ao Antenor, e a todo o Cultive, e a todo mundo que está por aqui, já somos, sei lá, 28, 30 pessoas, né? A paciência de me escutar aqui nessa hora que eu preparei para conversar com vocês. Obrigadão, gente. Nós é que agradecemos, professor, pelo esse diálogo. Muito enriquecedor, aprendizagens. Muitas. Obrigado. Então, professor, como eu falei, né, eu fui anotando aqui. A primeira pergunta foi: o livro já está disponível para venda? Esse que foi apresentado? O Rodolfo perguntou aqui. O primeiro livro, sim. O Gozo Estético da Cultura Visual tá assim, já está desde o ano passado, acho que julho do ano passado, ele já está disponível para venda. Esse novo livro, que é o Irracionalismo de Conveniência, vai entrar para venda agora no final do mês. Ele está em pré-venda lá pela editora Apres, mas assim que sair eu vou divulgar aqui, e a Thaís Antenor, enfim, o pessoal vai divulgar para o grupo de vocês todos aí, tá bom? Mas eu acho que até em 10, 20, 15 dias o livro vai estar disponível. Professor, seria interessante dizer como estaria para acesso às pessoas que querem comprar. Então, para acesso, basta você... Bom, se você quiser, você entra no Amazon e compra. Só digitar o título e compra. Em qualquer livraria do Brasil, Livraria Travessa, Livraria Cultura, Saraiva, todas elas têm. E no site da própria editora, na Apres. Eu acho que até tem desconto na Apres. Geral está comprando pela Amazon. A Amazon é hegemônica, né? Eu ouvido muita gente falar que tem comprado livro pela Amazon. Enfim, eu preferiria comprar por outras editoras, mas está aí na Amazon. Então, basta citar o nome, colocar o nome do livro no Google e aí aparece a disponibilidade de venda. Tá bom? Se quiserem comprar na Apres, eu acho que o preço sai um pouco mais em conta, deve ter algum desconto, alguma coisa assim. Mas, enfim, na Amazon, enfim, em outras livrarias, vocês encontram. Basta colocar o nome do livro no Google, não tem problema. Mas eu posso também disponibilizar depois para a Thaís, para a Virgínia, para a Lucileide, para a Antenor, o link da editora, e as pessoas que tiverem interesse podem comprar. Ok, então respondida aí a primeira pergunta. A segunda foi do professor Antenor e reforçada pela professora Thaís. Se você poderia fazer uma distinção entre imagem técnica e imagem tecnológica? Ah, sim, claro. Bom, a imagem técnica é uma imagem tecnológica também, sem dúvida. Então, por exemplo, a imagem técnica é um conceito que é desenvolvido primeiro por Walt Benjamin e depois por Wille Flusser, né, que são filósofos, né, que trabalharam com esse conceito. Primeiramente, Benjamin define a imagem técnica como uma imagem fotográfica e cinematográfica. E por que ele chama de imagem técnica? Porque é uma imagem que é produzida através de instrumentos e de mecanização que são oriundos de uma sociedade moderna, onde vai se constituir um processo de massificação da imagem. Não é mais um desenho, não é mais uma pintura, não é algo que foi feito à mão. Embora tenha sido feito por uma pessoa com uma máquina fotográfica ou uma câmera cinematográfica, essa imagem ela tem um quadrante técnico e ela reproduz uma certa... um olhar recortado de uma intencionalidade desse próprio olhar, né? Não é que a imagem técnica, a fotografia, represente a realidade, não representa. Já deixou de representar isso há muito tempo. Mas é uma imagem técnica que ela é produzida dentro de um frame. Então, tecnicamente, seria dizer isso. Qual a diferença? Claro que isso é tecnológico, mas qual a diferença de uma imagem tecnológica? É que essa imagem tecnológica, ela foi aprimorada, ela pega todos os elementos da imagem técnica, mas foi aprimorada por outros dispositivos que permitem uma intervenção direta na imagem, uma distorção direta da imagem, uma forma de captura da imagem e que faz com que você tenha justamente uma relação direta de relação com essa imagem. Por exemplo, uma fotografia feita por uma máquina analógica, só para citar um exemplo bem simples, você utiliza de controles técnicos, por exemplo, de abertura e diafragma, né? Você coloca a abertura tal, né? O diafragma tal, e depois de um tempo de exposição tal. Você vai combinando isso para ter uma fotografia simples. Uma fotografia digital, por exemplo, você tem uma quantidade de outros recursos, além desses dois, que esses ainda são fundamentais, que pode criar uma imagem que é distinta daquela que fisicamente vai ser, capturada pelo sensor, pelo filme que é sensibilizado pela luz.
O sensor de uma câmera digital, por exemplo, ele tem vários outros dispositivos tecnológicos que permitem uma intervenção direta. Então, o advento de novas tecnologias na imagem tecnológica leva essa imagem técnica para um outro patamar. Mas, em ambos os casos, são imagens tecnológicas. Só para complementar essa explicação, muitos desses autores hoje que trabalham com a teoria da fotografia, né, eu posso depois citar alguns deles, né, eles discutem que a fotografia digital não é mais fotografia. Está num outro tipo de... Está num outro patamar, por exemplo, de captura de imagem, inclusive chamam de captura digital, não chamam de fotografia. Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas vamos fazer a captura digital. Porque a forma de captar aquela luz e aquela imagem pela luz que vai ser sensibilizada num sensor eletrônico tem uma outra dinâmica física que não é mais aquela só da sensibilidade num filme que é a base de dialeto de prata. Então, é um pouco dessa distinção. Mas em ambos os casos, você tem uma tecnologia empregada nessa questão. Só para fechar essa questão, por exemplo, né, se eu fizer uma fotografia com a máquina analógica, depois imprimir, né, essa imagem, né, sei lá, copiar essa imagem, imprimir essa imagem, e depois escaneá-la, aquela imagem que é analógica, ela vira digital. Quer dizer, o processo está muito imbricado uma coisa na outra. Mas é só uma distinção conceitual, não tem também grandes questões que levem a isso, não. Ok. Bom, eu coloquei aí na tela a terceira pergunta, na verdade são duas perguntas de Elielton. Como se dá a dialética da alienação se não conseguimos sair da caverna das correntes ideológicas? Como se classifica nossas sombras de alienação sem abandonar nossa humanização? Boa pergunta, Elielton, muito boa pergunta mesmo. Vou começar pela última pergunta, tá? Então, como se classifica as nossas sombras de alienação sem abandonar nossa humanização? Eu vou utilizar do conceito de operário, de operador, que o Willer-Flusser utiliza para discutir a questão da imagem técnica e da filosofia da fotografia. Flusser diz o seguinte, ele diz que um fotógrafo, ele não é um criador, ele é um operador. Um operador como se fosse um trabalhador que trabalhasse com uma máquina, ou seja, um cara que trabalha numa fábrica e que utiliza a máquina de fresar, a máquina de furar, a máquina de cortar. Ele diz o seguinte, na cultura moderna, o uso das tecnologias da imagem, por exemplo, transforma o sujeito humano, que tem uma percepção ontológica de si, né, que é um sujeito como um ente, ou seja, um sujeito que é ontologicamente constitutivo de uma relação material com as coisas, de uma relação ideal com a coisa, ele se transforma num operador da coisa. Então, o fotógrafo, para o Willer-Flusser, ele opera aquilo que a máquina permite que ele opere. Por mais que ele domine a máquina fotográfica, ele está operando dentro das possibilidades que a máquina oferece. Então, essa é uma questão que define, por exemplo, que a alienação da produção da imagem, segundo Willer-Flusser, está associado a todo um controle ideológico que, modernamente, as tecnologias impuseram a forma do homem lidar ontologicamente com a técnica. E o Willer-Flusser coloca essa questão ontológica muito próxima daquilo que um outro filósofo alemão, né, que é muito criticado, mas, enfim, teve uma importância muito grande, chamado Martin Heidegger, coloca, né? O Heidegger coloca o seguinte, que a produção da arte, ela está associada a também uma dimensão ontológica da técnica. A técnica é um dispositivo ontológico que o sujeito utiliza para produzir a criação. Saindo dessa discussão da arte de uma maneira geral e pensando numa arte fotográfica, eu acho que pessoas como Ronaldo, como Beto, como Cueca, como Buiú e modestamente como eu, a gente consegue transcender um pouco do controle dessa mecanização para produzir uma desalienação da arte. Eu vou dar um exemplo dessa foto que está aqui atrás, que vocês podem ver. É uma foto que foi feita, por exemplo, com a técnica da longa exposição. E eu não vou explicar o que é isso, o Ronaldo, Beto, Buiú, que estão aqui, sabem muito melhor do que eu o que é isso. Mas só para simplificar a questão, pela máquina, pela operação da máquina, da nossa máquina fotográfica digital, a minha, a do Ronaldo, a do Cueca, a do Beto, a do Buiú, etc., essa foto não poderia ser feita. Se colocássemos o dispositivo automático da máquina para fazer essa foto, ela não faria essa foto. A gente tem que transcender aos limites da máquina para produzir uma criação, para interpretar uma imagem.
Seguramente, essa imagem você não conseguiria vê-la se você estivesse olhando ao olho nu, porque ela demanda, por exemplo, um tempo de duração, um tempo de abertura, ou seja, um certo controle técnico que só quem cria, só quem tem ontologicamente uma percepção para criar e um domínio da técnica sobre o aparelho, né, vamos chamar a máquina aqui de aparelho, como chama o Wille-Flusser, é quem poderia produzir essa criação. Então, é nesse sentido que a sua segunda pergunta diz o seguinte: nós humanizamos a nossa criação através da técnica quando a gente transcende ou tenta transcender os controles de limite que a técnica nos impõe. É justamente isso que faz com que, ontologicamente, o artista, né, o produtor, o criador da imagem, possibilita potencialmente transcender aos limites da técnica. Mas nós só fazemos isso, voltando ao velho Flusser, se nós tivermos uma máquina fotográfica que nos possibilite isso. A máquina pela máquina não faria isso. A gente tem que sair do controle da máquina e dar outros controles, mas só com a máquina nós faríamos isso. Então, essa dimensão técnica e ontológica que nos humaniza na criação dessa fotografia. Seguramente, para que você faça isso, você tem que ter um conhecimento, uma experiência, um conhecimento teórico e prático de fotografia. Mas, como fotografia é algo que é feito por qualquer pessoa, né, como diz Bourdieu, o Bourdieu diz o seguinte, que uma fotografia é justamente aquilo que qualquer pessoa que não tem a menor dimensão artística pode utilizar, porque basta apertar um botão. E é automático. É nesse aspecto que o Flusser coloca a ideia de que a máquina ela é algo que é operado a partir das possibilidades que ela define para o operador. O operador é humano, a máquina não é humana. Mas a máquina é criação humana. E o controle sobre a máquina também é criação humana. Essa dimensão. A segunda questão é o seguinte, você está se referindo à Caverna de Platão, que é um texto que, assim, que é fundamental para o conhecimento da humanidade, né? O que é que Platão dizia naquela questão? É que existem pessoas que veem a luz, pessoas que veem a sombra da luz e pessoas que veem uma projeção que é mal acabada da própria sombra. É como se tivéssemos 3 níveis de iluminação, né? Para a Caverna do Platão, para a caverna de Platão, existe justamente aquele sujeito que não está nem sequer vendo a imagem da luz, é uma projeção mal acabada dessa luz. Então, que tipo de esclarecimento esse sujeito tem? Nenhum, absolutamente nenhum. Nesse sentido, é preciso que ele entenda que a necessidade de esclarecimento, e aí pense em a semântica das palavras, né? É uma coisa muito interessante. Quando a gente diz esclarecimento, né, que foi muito utilizado na filosofia alemã, por exemplo, com a teoria do Adorno, né, etc., a gente nunca pensa que esclarecimento está associado a esclarecer, que está associado ao estar claro, que está associado a estar iluminado, né? Se você pensar a semântica da palavra esclarecimento, é preciso ter iluminação nesse sentido, e a iluminação é um contexto de incorporação de informação, de apropriação cultural, de apropriação de erudição, no sentido de ser informação formal ou mesmo informal, que te habilite a ter mais clareza sobre as coisas. Se você não tem ou está só na sombra, fica muito difícil que você se desaliene, porque quando nós só consumimos imagens e achamos que as imagens são verdadeiras, a gente continua na caverna de Platão. Quando a gente começa a replicar fake news, começa a replicar imagens de memes que representam fake news, a gente continua na caverna de Platão. Porque você passa a replicar aquilo que é a sombra mal acabada de uma luz que alguém tentou mostrar para você. Então, é nesse sentido que a cultura visual, ela demanda claramente que você tenha a necessidade de esclarecimento crítico sobre a imagem que você vê, sobre a mensagem imagética que você consome. Seriam essas questões que eu teria para as suas 2 perguntas. Ok, professor. Foi feita uma outra pergunta aqui por Vashi, que eu acho que o senhor já respondeu, que foi a diferença, né? Deixa eu coloquei aqui no slide. Podemos considerar que a fotografia e a imagem são diferentes? Ela fez essa pergunta e em seguida ela mesma já complementou. Fotografia é um tipo de imagem, né? A fotografia não é a imagem, a fotografia é um tipo de imagem, e conceitualmente foi feita como imagem técnica, depois foi se desdobrando como imagem digital, coisa que vale. Mas ela é um tipo de imagem, e ela é um tipo de imagem que, por ela ter um frame, ou seja, ela ser retangular ou quadrada, ela
cristaliza, né? Ela reifica uma determinada visualidade como se algo fosse concreto, né? O conceito de reificação que Lukács, por exemplo, desenvolve está muito associado a essa estética, né? Por exemplo, Lukács, que foi um filósofo marxista, e Benjamin, eles acreditavam, por exemplo, que era possível pensar uma crítica da imagem pela imagem. Depois o próprio Benjamin reviu essa questão, mas assim, à medida em que a imagem técnica poderia produzir um tipo de ensinamento, um tipo de consciência política, né? O Benjamin acreditou muito nesse potencial. Quando apareceu o cinema, por exemplo, a primeira coisa que Benjamin disse foi o seguinte, né? Que o cinema poderia ser um grande instrumento pedagógico da política crítica. Depois, o cinema foi apropriado por quem? Pelos ideólogos alemães, do nazismo. No nazismo, por exemplo, se utilizou o cinema e a propaganda como sendo elementos de alienação e de subjugação cultural, né? E aí fez propagandas como sendo algo que iria formar na opinião pública uma identificação com o nacionalsocialismo nazista. Utilizou a mesma imagem técnica do cinema, entendeu? Mas o cinema é apenas uma imagem que foi criada dentro do contexto da modernidade. A imagem pré-moderna, tem várias outras, né? Tem desde a Sombra da Caverna de Platão até os quadros impressionistas, né? Do período impressionista, até o cubismo de Picasso, coisa que o vale. Então, imagem é uma coisa muito mais ampla. Mas a pergunta da Bastille nos leva a uma outra questão que eu acho que é interessante. Qual a diferença entre imagem e imaginação? Eu acho que isso pode ser discutido. Imagem é algo que está fisicamente determinado lá, dentro de um contexto. Imaginação é aquilo que eu projeto idealmente a partir das imagens que eu faço. A imaginação é como se fosse uma imagem que eu vou constituir a partir da minha relação intersubjetiva com a minha ideologia, com a minha cultura, com as minhas formações educacionais ou coisa que o valha. Então, nesse sentido, a imaginação é também acelerada no processo da cultura visual quando eu consumo muita imagem. Eu consumo muita imagem, talvez eu imagine menos. Se eu talvez consumisse menos imagem, pensasse mais sobre a imagem, eu imaginasse mais. É como se na cultura visual, o processo de aceleração do consumo visual me impossibilitasse de ter uma imagem crítica, porque eu só estou consumindo e replicando a imagem, eu não estou imaginando, eu não estou refletindo sobre a imagem, eu só estou contemplando e replicando imagens. E muitas vezes as imagens são falsas, como, por exemplo, são as imagens das fake news. Bom, então, dando continuidade, eu precisei fechar meu microfone, que eu estou com um pequenininho aqui perto, e aí o som, né, o barulho é incontrolável. Vamos lá. Você acredita que uma formação crítica da linguagem fotográfica seria uma possibilidade interessante para propor um branqueamento da caixa preta, ou seja, uma visualidade crítica nessa cultura visual? Essa pergunta foi do Rony. Eu acho que... Eu não entendo o que seria o branqueamento da caixa preta, né? Eu não sei qual o sentido que está sendo colocado aí, talvez me esclarecer. Eu não gosto muito do conceito de branqueamento das coisas, mas é um outro contexto de imaginação que tem a ver com a questão racial. O conceito de caixa preta, por exemplo, que o Wille utiliza, e aí é curioso como as coisas dentro da dimensão estética, né, elas têm a sua semântica muito própria. Eu vou dar um exemplo que eu aprendi na teoria da fotografia quando eu fiz curso de fotografia. Eu estudei no curso de fotografia uma coisa chamada teoria da cor. E a teoria da cor lidava com questões que a gente já passou no ensino médio, né, no ginásio, né, quem fez o ginásio, né, cores primárias, primárias, secundárias, terciárias, enfim, aquela combinação de cores. E eu aprendi na teoria da cor uma coisa que eu não sabia. Eu acho que tem a ver também com um processo que é apropriado ideologicamente sobre as questões cromáticas das cores, né? Se diz na teoria da cor o seguinte: se você sobrepor as cores primárias, e o que são as cores primárias? O verde, o azul e o vermelho. Essas são as cores primárias. Dessas cores primárias derivam todas as outras cores, né? Eu estou dando essa explicação técnica para a gente entender a semântica que está presente nessa ideia da branquitude, o branqueamento das coisas. Se você sobrepor as cores primárias, pode fazer esse exemplo em casa, né? Esse exercício em casa. Pegue um papel celofane verde, um papel celofane vermelho e um papel celofane azul. Coloque um em cima do outro. Entre num quarto escuro, pelo menos deixe mais escuro o ambiente, pegue uma lanterna, qualquer lanterna,
uma lanterna dessas de pilha mesmo, até do celular, liga a lanterna do celular e coloque sobre as cores sobrepostas, o papel celofane vermelho, o verde e o azul. Você sabe que cor vai sair com a luz que vai cruzar esses papéis? A luz que vai sair é uma luz branca. Por quê? Na teoria da cor diz o seguinte, cromaticamente, a sobreposição das cores primárias leva à confluência de todas as cores do cromatismo. E todas as cores do cromatismo se dá pela eliminação da cor branca. Por outro lado, e não é uma questão ideológica, a ausência completa de cor está associada à cor negra, à cor preta, ao que é mais escuro. Isso é uma questão física, né? Uma física ótica. Né? Não sou especialista nisso. Mas eu fiz essas experiências quando eu fiz isso estudando fotografia, fazendo curso de fotografia. Disso não significa lá grandes coisas. Você faz as combinações de cores e as cores só existem porque existe a luz. Se tiver luz, tem cor. Se não tiver luz, não tem cor. Não existe fotografia sem luz. Tanto é que o nome fotografia é escrever ou desenhar com luz. Fotografia, do grego. Bom, se isso é verdade, então eu posso compilar condições de luz, intensidades de luz, sobreposições de luz associado a cores. E daí eu posso criar nesse sentido. Quando o Wille-Flusser escreve sobre a filosofia da caixa preta, ele diz o seguinte, que a única possibilidade de você fazer uma escrita ou um desenho com luz é se você tiver toda e qualquer ausência de cor e que essa ausência seja controlada por um disparo de iluminação que possibilite a formação de um frame imagético. Ou seja, quando você dá o clique da câmera fotográfica, o clique do celular, o clique de qualquer dispositivo fotográfico, é que você produz a imagem, porque você tem total ausência de cor, uma abertura de luz, a captura dessa luz num sensor qualquer ou num filme qualquer, que projeta a imagem. Então, fisicamente, tecnicamente falando, isso aqui é fotografia. Esse branqueamento da caixa preta já existe por essa técnica. A questão é que tipo de sentido nós vamos dar, Rony, a essa produção fotográfica. E a produção de sentido nessa produção fotográfica é como a gente vai lidar com o equilíbrio de luz e sombra, ou seja, da presença da luz e da ausência da luz, para produzir enunciações estéticas através do material técnico da fotografia. Como é que vamos utilizar a nossa câmera fotográfica, nosso celular, nossa câmera digital, nosso vídeo, como sendo algo que pronuncia alguma coisa para além do que a imagem produz. Porque a imagem, ao mesmo tempo, ela representa algo, mas ela pronuncia algo. A imagem não é só representação, a imagem não é só ilustração, a imagem também tem um discurso dentro dela. E como é que eu vou utilizar essas coisas todas para produzir um sentido nessa imagem? Ou seja, produzir um discurso, produzir um sentido, ou fazer um pronunciamento visual sobre essa minha intencionalidade fotográfica. É isso que faz com que, por exemplo, na cultura visual, a gente produza sentidos ao produzir imagens. Você não só coloca essas imagens, você produz sentido. Eu vou dar um exemplo disso, Rony, quando a gente pensa no sentido de criar uma fantasia sobre a imagem do retrato. Só para fechar essa discussão, eu vou falar, por exemplo, do que significa o selfie. O que é o selfie? O selfie não é um retrato. O selfie vem da palavra self, que do inglês significa auto, né? Self-service, autosserviço. O selfie é uma representação estética que cria uma imagem descontextualizada do eu, feita pelo próprio eu, que se contextualiza de forma efêmera numa produção de projeção desse eu nas mídias sociais. Então, o selfie pronuncia um autorretrato que é muito mais do que um próprio retrato. Porque o conceito de retrato na fotografia dava uma dimensão de hierarquia, ou de visualidade, ou de identidade, ou de identificação com o retratado. E o retrato era sempre feito por um fotógrafo. O selfie é feito pelo autofotográfico. Ou seja, esse autofotografar-se significa um autofotográfico que faz com que o eu que produz a imagem é o eu da própria imagem. Se a gente fizer uma análise do selfie, a gente vai ver que isso é um plus nessa concepção de entender o retrato. Não é meramente um retrato. Os critérios conceituais e técnicos e teóricos sobre retrato não conseguem explicar o selfie. A gente faz selfie como sendo a extensão de nós sobre nós mesmos. E quase sempre esse selfie é uma descontextualização da nossa imagem numa posição, numa formação estética que, na nossa visão, nos dê uma dimensão sobrenatural, extraordinária do nosso eu na mídia social.
você nunca faz aquele selfie que vá contra você, você sempre faz um selfie que é a favor de você, né? E eu costumo dizer, por exemplo, é uma questão até técnica da fotografia, os fotógrafos aqui, o Beto sabe muito bem, o Ronaldo sabe muito bem falar disso. Por que você sempre faz o selfie de cima para baixo? Ou, tecnicamente falando, você faz sempre o selfie numa visão plongée do francês, que é de cima para baixo. Porque você fica mais esbelte, você fica mais afinado, você não distorce a imagem. Tem toda uma intencionalidade na produção desse selfie que tem a ver com o controle da luz e da projeção da imagem que essa luz vai fazer quando eu disparar a câmera do celular para fazer essa imagem. E esse selfie só faz sentido se você colocar isso na cultura visual das mídias sociais. Fora disso, você não vai fazer selfie. Você não vai fazer um selfie para guardar no celular. Você só faz selfie para mostrar. Você faz vários selfies, escolhe 1 ou 2 ou 3 ou 4 e publica nas mídias sociais. Aí Facebook e todas as outras elas. Então, é nesse sentido que a intencionalidade da cultura visual produz uma imagem. E quando eu digo produz, é que produz uma fantasia da imagem, não a própria imagem. E aí, Virginia, teria outra questão? Tem sim, bombou aqui o chat. Na verdade, eu que destaquei isso aí, gramática textual difere da gramática visual. Isso eu gostaria de dar um depoimento bem rápido aqui, que aconteceu comigo como professora de literatura, né, no ensino médio, que é exatamente como para mim foi difícil agora trabalhar com ensino remoto, com essa disciplina, né, sendo que os alunos, eu também estava muito voltada ao livro, né, a levar o texto para a sala de aula, e nesse momento eu tive que começar a trabalhar online, né, eu tive que aprender a usar ferramentas tecnológicas para trazer outros recursos e continuar trabalhando o mesmo conteúdo. Então, eu também fui desafiada, né, a fazer os alunos pensarem nessa nova perspectiva da cultura visual. E Google consegui, eu já até compartilhei isso aqui com o grupo, eu tive a felicidade de ver a adesão da garotada, né, de querer trabalhar, por exemplo, Iracema, de José de Alencar, em um novo formato, né, em trazer muito mais animação, imagem, sem perder de vista o texto original, né, como sempre foi trabalhado. Só que, assim, nesta nova linguagem, e aí, quando o senhor falou aí, a imagem é um novo discurso, né, nós precisamos exatamente estar atentos, né, a que esse novo discurso vai trazer, o ver, consumir, decifrar, que a professora Thais colocou aí no bate-papo, porque a gente consome muita coisa, mas no momento que a gente também é convidado a produzir, aí você tem que ter essa percepção, a criticidade da imagem, né? Então, assim, eu estou adorando trabalhar. É um desafio, porque nos tira, né, do senso comum de trabalhar o que eu já sabia, como normalmente eu fazia, que era trabalhar o texto mesmo, de uma maneira mais tradicional. E agora eu também me permiti aos alunos, né, trabalhar com essas novas linguagens. Então, os produtos que eles estão fazendo como instrumentos de avaliação são produtos, né, audiovisuais. Estou explorando muito a questão da imagem e está sendo um trabalho bem bonito. Vou guardar tudo aí, quem sabe futuramente você não vira aí um artigo, né, uma publicação, alguma coisa. Temos mais 2 perguntas. Se quiser comentar aí a minha fala, meu depoimento. Sim, porque eu vou mais uma vez me remeter a um outro trabalho que foi orientado pelo Antenor, né, que é o trabalho da Laila, do mestrado, e que o Ronaldo participou diretamente, né, e tem a ver diretamente com o que você está colocando. Nesse trabalho que eu também participei de perto, eu fui até da banca, a experiência que a Laila fez, a Laila Sampaio, que a professora fez junto com a participação do Ronaldo diretamente, no Barrocão, foi o seguinte: instrumentalizar os alunos, né, do ensino fundamental com câmeras fotográficas. Ronaldo deu uma oficina de fotografia e os alunos começaram a produzir sentidos, né, visuais com as fotografias. Aquilo que parecia ser uma educação visual, meramente uma educação associada a uma percepção da realidade, a uma interpretação da realidade através da fotografia, promoveu que a escola no Barrocão, em Barrocão, não sei se vocês todos conhecem, é uma região perto daí, promoveu com que a potencialidade crítica dos alunos no Barrocão gerasse, inclusive, novas demandas de políticas públicas. Foi com saídas fotográficas, com atividades na escola,
que esses alunos começaram a criar denúncias sobre as condições de moradia do Barrocão. Por exemplo, com a questão da reserva da água. E com a questão, Ronaldo pode até dar melhores exemplos aí, né? Porque eu acompanhei esse trabalho de pesquisa mais de longe. Ronaldo estava mais próximo, né? O trabalho da Laila Sampaio. Eles fizeram uma intervenção fotográfica ao ponto de levar para a prefeitura novas demandas através de alguma coisa que surgiu na sala de aula, Virgínia. Entenderam qual é a questão? Não é só uma leitura de imagem, é uma leitura de imagem feita por todos os alunos na produção e captura das próprias imagens. Talvez o Ronaldo possa falar mais sobre isso, porque o Ronaldo foi quem operou uma instrumentalização da compreensão da fotografia, do uso fotográfico, como forma pedagógica, como ferramenta pedagógica de produção de intencionalidades, né, no ensino-aprendizado. E aí ela levou isso para a tese, e esses alunos, para a dissertação, e esses alunos levaram essa demanda da escola mesmo, da sala de aula, direto à prefeitura, e que gerou políticas públicas. Imagina o potencial que isso tem. Isso teve a ver com a reestruturação da captação de água e também com a questão do esgoto sanitário. Ronaldo lembra bem desse trabalho, né, Ronaldo? Sim, sim, foi um trabalho bem interessante, porque assim, a gente começou, eu passei a parte técnica para eles, como fazer alguns registros para tentar manter a imagem mais fidedigna possível da realidade. E o interessante é que, a partir das discussões e da análise da imagem, eles começaram a levantar questões. E essas questões acabou indo para uma reunião da comunidade, onde foi apresentado, e as fotografias e a comunidade, que nunca tinha ido nos locais, por exemplo, nunca tinha ido na barragem ver como estava a questão da água. Então, eles tiveram uma noção de como se encontrava e o que é necessário fazer para tentar amenizar ou resolver o problema. Então, para a comunidade foi muito gratificante, sim. Eu acho que teve um ganho político, né? Porque estendeu-se, porque lá é uma região que sempre, como está em divisa, fica aquela briga, quem vai fazer? Aí entre Jacobina e Mirangaba. Isso, exatamente. Mas foi fruto de alguma coisa que nasceu na sala de aula, Virgínia, entendeu? Não foi uma coisa que foi um projeto do ativismo das pessoas. Não, foi na sala de aula que nasceu isso aí. Então, isso tem a ver com o que você está colocando, que é muito importante. Eu tenho muito, muito respeito por esse trabalho que foi feito pela Laura, porque, de fato, esse trabalho me impactou. Hoje ela faz um outro trabalho que eu também acompanho, mas, assim, esse me impactou. Sim. Em 2019, antes, né, de começar a pandemia, também surgiu de sala de aula um projeto que tinha a ver com a literatura e tinha a ver com a questão social aqui da cidade de Jacobina, e aí os alunos escolheram as instituições que eles gostariam de ajudar, e aí nós fomos, um dos alunos de uma das turmas, ele é fotógrafo, né, iniciante, mas tem uma câmera profissional, e ele foi quem fez um registro de todas as instituições visitadas, e nós conseguimos montar um acervo belíssimo, alguns eu disponibilizei para o setor, né, de reportagem do próprio IFBA, e assim, uma imagem repercutiu muito, que foi exatamente a visita a uma instituição aqui que acolhe animais de rua, foi parar até no Instagram da prefeitura, isso deu maior rolo comigo, porque aí não foi a jornalista quem fez a nossa imagem, foi a própria prefeitura, e aí é interessante, né, como uma imagem pode provocar tanta coisa, né, coisas Claro. boas, como você disse, né, coisas boas e coisas ruins, e realmente foi uma discussão que surgiu da sala de aula dos alunos, e foi muito legal esse projeto, dá para fazer muita coisa. O Gedean levantou a mão aqui também. Também, Rony que levantou a mão. Rony, você ainda quer falar? Eu ainda tenho duas perguntas aqui. Rony, você quer falar? Gideon quer falar? Então, eu ia fazer só um esclarecimento ao termo branqueamento que eu utilizei, no sentido que acabou que Sérgio acabou entrando nesse mérito. Seria no sentido de propor esse entendimento da caixa preta, ou esse domínio mesmo da caixa preta, como propõe Flusser. Não no sentido racista ou algo do tipo. Sim. É porque, Rony, eu acho que também o limite dessa coisa também é muito tensionado, entendeu? Então, talvez seja preciso fazer esse esclarecimento. Quando a gente pensa o branqueamento, a gente sai da física cromática e entra em questões raciais fácil. Mas eu entendi. Sim. Entendi. Gedean?
Bom dia. Bom Esse é dia o a cara, todos. minha gente. Se alguém tiver dúvida, esse aí é o cara, viu? Que é isso? Não faça uma coisa dessa comigo, não. Não me jogue essa responsabilidade, não, pelo amor de Deus. É, mestre, tem responsabilidade sim. Esse aí é o Não, cara. não. Fala, Gideão. Tudo bom, meu Cara, irmão? prazerzão estar te ouvindo, um prazer enorme estar com o pessoal do Cultive de novo aqui. Agradeço essa oportunidade, né, que o Cultive nos proporciona. Sérgio, no meio da tua fala, não é bem uma pergunta, é algo que eu gostaria que você comentasse, né, que você falasse. No meio da tua fala, você passeou entre alguns conceitos que diz respeito a poder e a dominação, como a questão do fetichismo, como a questão da cultura de massa, esse emergir do serviço de streaming, que conspiram para algum tipo de forma de poder, né? E aí eu me sinto meio que anestesiado porque eu curto essa questão de poder. Minha dissertação circula, não trabalha só com um diálogo sobre o conceito de poder, mas a gente bebe muito nos conceitos de poder, e de Weber e de Bourdieu, principalmente, né? Que você citou por 2 vezes aí. Aí eu me vi na seguinte situação: a gente tem os streams que são dominados por corporações, a gente tem o mercado de cultura de massa que são dominados por grandes corporações em nível mundial e em nível nacional. Aí tem toda a Abril, aí tem Globo aí nessa parada. E ao mesmo tempo a gente se vê num momento, já faz algum tempo inclusive, em que a internet ela nos propicia publicar as nossas imagens. Portanto, ela nos otorga determinada forma também de poder, né? Como é que você vê essa relação? O poder que é gerenciado, que está em mãos das grandes corporações, que têm seus interesses e que tem muito, a estrutura é muito bem montada, arquitetada e pensada, e o lado de cá, que também pode publicar o que quer, tornar uma foto conhecida mundialmente. Tal. Como é que você vê essa questão, essa gangorra? Né? Como é que você entende essa relação? Claro. Parece ser uma coisa paradoxal, né? Mas não é paradoxal. Eu acho que é um processo de, como diria o Bauman, de uma certa ambivalência dessa modernidade, né, líquida. Por quê, Gideon? Pela seguinte forma, eu acho que ao mesmo tempo que a gente tem o advento da internet, eu acho que antes de responder essa questão, vou fazer uma pequena reflexão a partir de um cara chamado Manuel Castells, que define 3 coisas que são fundamentais para quem está discutindo. Ele diz o seguinte, né? Com a crise do capitalismo nos anos 70, 80, né, 3 coisas surgiram. E 3 coisas que redimensionaram as relações de poder no mundo, envolvendo o Estado e as corporações. Uma delas, por exemplo, é a falência de um sistema socialista. Ele diz que, com a queda do Muro de Berlim, por exemplo, o que mudou não só foi uma dinâmica do poder político, mas foi novas formas de agregação desse poder político que se apropriaram de poderes anteriores. E que, de certa maneira, esse poder, a princípio, começou com a dinâmica ideológica social-democrática, mas logo entrou um capitalismo na jogada associado a identidades, por exemplo, ultranacionalistas. Não é à toa, por exemplo, que quando caiu o Muro de Berlim, a gente viu surgir na Alemanha Oriental grupos neonazistas. Então, só para a gente situar essa questão, historicamente, você é historiador, você sabe muito bem disso. A segunda questão é a seguinte: ao mesmo tempo que essa crise política mundial aconteceu com o fim desse socialismo que vigorou por um bom tempo no leste europeu, viu-se também surgir a crise de um capitalismo local e o advento de um capitalismo globalizado, que convergiu com essa crise do socialismo. Então, aquele capitalismo da multinacional virou um capitalismo da transnacional, e o capitalismo da transnacional é o capitalismo das corporações. Então, nesse sentido, houve uma convergência de interesses internacionais, de uma dinâmica do capitalismo, para que você tivesse agora uma outra forma de dominação do capitalismo com essas novas aberturas da tecnologia. E o terceiro fenômeno que acontece é o advento da internet. É o aparecimento do que ele vai chamar de uma sociedade em rede. E uma sociedade em rede é, ao mesmo tempo, hegemônica e contra-hegemônica. Aí é que é o paradoxo. É essa questão que tem a ver com o que você coloca, né? Por exemplo, para o Castells, e de certa maneira também para o Boaventura de Sousa Santos, o advento da globalização e dessa sociedade em rede que conecta todo mundo tem a possibilidade de manter hegemonias culturais, hegemonias econômicas e hegemonias políticas, e, ao mesmo tempo, uma contra-hegemonia, movimentos que vão contrário a esses processos. Então,
Os mais utópicos acreditam, por exemplo, os caras que têm uma visão mais positiva dessa visão política, acreditam que é uma forma de ação contra-hegemônica os grupos lutarem contra todo esse processo de dominação. Por outro lado, os mais céticos, os mais pessimistas, acham que não. Estamos colonizados, o capitalismo vai assim, e ele vai agir de forma diferente. O capitalismo global de plataforma vai agir de forma diferente onde ele atuar. É um capitalismo que parece global, mas ele é local, porque tem interesses particulares de grupos específicos que são situados em cidades específicas. A gente fala um capitalismo de plataforma, mas ele tem grupo que domina, ele tem uma sede específica. O que isso tem a ver com a questão que você coloca? Isso é fundamental para a gente pensar o seguinte: ao mesmo tempo que a gente tem a possibilidade de criar alternativas cinematográficas, de produzir filme, por exemplo, a Netflix, ela produz filmes também que são feitos nos bairros locais. São coisas locais que vão para lá como se estivesse falando da cultura lá do Barrocão, ou lá de Mirangaba, lá de Jacobina, que pode ocupar esses espaços. Mas, ao mesmo tempo, isso não é hegemônico o suficiente para dominar essa cultura de massa generalizada, porque o que mais tem são os filmes são os filmes hollywoodianos, são os filmes com essa estética de um discurso que é mais dominante. E é paradoxal, Gideon, porque ao mesmo tempo que nós utilizamos as plataformas de streaming, por exemplo, e eu sou um dos viciados nisso, eu também sou um crítico disso. Então, é uma coisa paradoxal, porque coloca o sujeito que lê essa cultura visual também na dinâmica de quem consome essa cultura visual. Netflix é cultura visual. Não é mais o cinema tradicional. Netflix é cultura visual. É uma cultura visual alternativa dentro da indústria cinematográfica. Olha o paradoxo. O Netflix não é Hollywood mais. A indústria hollywoodiana tem as suas produções, tá, tudo mais. A MGM tem as suas produções, enfim, a Fox tem a sua produção, mas o Netflix é alguma coisa que é, ao mesmo tempo, contra-hegemônica nessa cultura. Olha o paradoxo, cara. A gente está lidando com grupos e corporações que não estão afinados com o próprio Hollywood, sabe, com o Oscar, que é aceito dentro do Oscar, dentro de outros acordos políticos, né? Porque naquela cultura hollywoodiana, o próprio filme da Netflix não passaria no Oscar, porque não respeita, quer dizer, é uma outra dinâmica, quer dizer, ao mesmo tempo também dá alternativa que você faça os seus documentários. Então, isso é o paradoxo, isso é a ambivalência, e é uma ambivalência que tem a ver com o que Bauman faz. E eu não acho que é contraditório, eu acho que é mais paradoxal do que contraditório. Paradoxal porque possibilita as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mais uma, às vezes, menos a outra, mas ele não é contraditório, ele converge nessa ambivalência. E é muito curioso, porque a gente pode fazer crítica da cultura visual fazendo cultura visual, olha só. Entendeu qual é a questão? A Graça colocou um ponto interessante, né? Que acaba criando uma outra hegemonia. Exatamente, né? Exatamente isso. Eu me recordo que no início de 2019, no Oscar, na cerimônia do Oscar de 2019, havia uma série de críticas e um motim dos grandes estúdios de Hollywood para que não permitisse que as produções da Netflix... Exatamente. Me perdoem, viu, gente? Não, sem problema. Para que os filmes da Netflix não concorressem ao Oscar, né? E aí, enfim, a Netflix, com muito esforço naquela época, conseguiu colocar um filme concorrendo ao Oscar. Aí veio a pandemia e no ano seguinte a Netflix coloca 14 filmes. Exatamente isso, cara. É outra hegemonia, cara. Exatamente isso. Exatamente essa questão, Juliano. Então, isso é paradoxal, cara, porque são grupos grandes que estão brigando entre si. E nesse meio termo estamos nós, consumidores e produtores. Né? Porque veja só uma coisa que é muito curiosa nesse sentido. Ao mesmo tempo que a gente vê uma luta hegemônica da produção da cultura visual do Netflix, você vê, ao mesmo tempo, uma produção de um filme como Vertigem. Né? Um filme, por exemplo, um documentário que vai colocar a democracia em vertigem. Né? Um filme que vai colocar, por exemplo, essa dominação política cultural que tem a ver com todo o interesse americano também, nessa forma de colonizar, de criar um impeachment para uma presidente, de, ao mesmo tempo, ajudar a eleger outro presidente, um presidente extremamente conservador, ideológico, enfim. Você vê um choque de interesses na mesma plataforma que você vê filmes que corroboram com essa questão, você vê filme que é contraditório com essa questão. E A Democracia em Vertigem, que é um filme que é feito na Netflix, produção que concorreu ao Oscar, que é um filme brasileiro, é um filme que questiona justamente, que tensiona e questiona
Quer dizer, eu tenho até minhas críticas a esse filme, mas enfim, é uma outra questão. Mas tensiona a questão dessa hegemonia política no Brasil, num jogo internacional, não é um jogo só local, é um jogo de interesse internacional. Quer dizer, esse é o paradoxo. E é um filme que foi feito na Netflix contra um governo, por exemplo, contra um processo de impeachment, que motivou, que gerou, por exemplo, essa aberração que temos no governo federal. Isso é paradoxal. Não é mais aquela cultura de massa que cria a ideia do herói, parará, quer dizer, tudo converge. E como você bem colocou aqui, chegou a pandemia, meu irmão, mudou tudo, porque você tem uma relação agora com a realidade feita pelo streaming, que, cara, nunca existiu isso na história da cultura visual, do cinema, tá entendendo? É incrível essa questão. Bom, gente, nosso tempo está chegando ao final, né? Temos ainda uma pergunta e uma fala aqui do professor Antenor. Eu acho importante reproduzi-la, porque ele não está podendo falar. Então, eu vou pedir aí, né? Vou ter que cortar vocês para poder falar dessa última pergunta aqui de Miqueias. Como se vê o processo de cocriação por mediação tecnológica para recriar sentido a diversos? Exemplo da Transmídias, uma imagem com novos fins continua sendo a mesma pensada pelo autor ou uma nova? Eu queria acrescentar também algo, viu, professor? Claro. Que aquelas pessoas que hoje não puderam ser contempladas com a resposta das suas indagações, participe da próxima, né? Que Sim. Pode ser que coincidam a mesma temática, ou a temática que possa também responder a essas indagações. Claro, quanto a isso, Lucicleide, eu diria o seguinte, né? O Montenor me convidou para essa apresentação na incubadora, e alguma dessas, não tudo isso, claro, vou falar de uma outra coisa, mas alguma dessas questões vai ser recorrente nessa próxima fala, que eu não me lembro exatamente quando é que vai ser, depois eu vou perguntar a ele. Ele vai até brigar comigo, porque já me deu essa data e eu não consigo guardar, tenho que anotar. Mas, enfim, eu acho que sim, pode participar e colocar. Respondendo objetivamente ao Miqueias, eu acho que é uma nova imagem, cara, é uma nova criação, é um novo contexto. E o transmídia, por exemplo, é alguma coisa que tem a ver com o que o Gedeon está colocando, com esse paradoxo de interação midiática, né? E essas novas parcerias, assim, que é feita à distância, cara, tem possibilitado coisas, novíssimas, gente. Eu vou dar um exemplo de um depoimento pessoal mesmo, por exemplo. Há 2 meses eu venho estudando violão. Eu sempre tive o sonho de estudar violão, de aprender música, sempre. E nunca consegui estudar música na minha vida toda. Desde que eu era criança, eu queria tocar violão. Mas, assim, nunca me dediquei a isso. Eu sempre achei que violão era uma coisa que era para gênios, para pessoas que tinham dote, enfim, para pessoas que tinham habilidade para isso, né? Como, por exemplo, o Beto, que é o marido de Basti, Buiú, que são gênios da música. E eu sempre achei que não. Pô, ou você nasce com esse dom ou não. Até eu conheci um cara através das redes, né? Um cara chamado, eu vou citar o nome dele aqui, porque é um cara que eu virei até amigo dele, né? Um cara super conhecido, famoso, não, enfim, um super músico e professor de música também. Um cara chamado Nelson Faria, que através do YouTube, através do Instagram, através das mídias sociais, ele me convenceu, assim, falando para o público geral, de que qualquer pessoa medíocre como eu poderia aprender música. Aí disse, pô, não é, esse cara tá com conversa mole, música é coisa pra gente que tem dom, cara. Eu posso até tentar, mas não, mas ele mostrou o seguinte, cara, eu tô dizendo isso aí para utilizar a questão do Miqueias, né? Foi por uma forma de transmídia que eu, por exemplo, comecei a iniciar há 2 meses uma educação musical. E essa educação musical, ela só foi possível pela cultura visual, ou pela cultura do audiovisual. Porque você tem uma interação direta com um grupo. Eu entrei num grupo, eu comecei a fazer parte de uma plataforma de música, de educação, uma escola virtual de música, uma plataforma que envolve professores maravilhosos, assim, gente famosa. Comecei a participar de grupos de discussão sobre música, sobre questões teóricas, questões técnicas, questões de acorde, questões de escala, coisas técnicas, harmônicas e melódicas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida. E há 2 meses eu estou, nessa interação da cultura audiovisual, aprendendo música. Mas, assim, isso tem a ver com a questão da transmídia. Não fosse isso, não fosse essa interpolação de mídia, essa conexão de mídia, eu não estaria, realizando um sonho como eu estou. Não fosse a cultura visual presente na internet, eu não estaria fazendo isso. Eu estou fazendo isso por quê? Porque essas apresentações simples, esse aprendizado simples, eu não sei nada. Eu sei muito pouco ainda sobre violão. Mas, assim, é o suficiente para que eu tenha um mínimo de domínio e possa utilizar as plataformas
do Instagram, do Facebook, para publicar essas imagens, receber comentários críticos e novas parcerias, assim, gente que vai me comentando, dizendo o seguinte, Sérgio, vê isso aqui, vê esse acorde, vê... Não fosse esse processo de transmídia, não teria feito esse processo, tá entendendo? Não teria entrado nessa atividade. Eu estou falando de uma educação visual da música, eu não estou só falando de educação auditiva. Eu estou falando de uma educação que eu estou vendo várias pessoas assim me ensinarem acorde, me ensinarem campo harmônico, me ensinarem escalas. E isso tudo pela internet, com o advento da cultura visual. Se fosse de outra forma, eu aprenderia, mas talvez com uma dificuldade muito grande. Então, isso tem a ver com essa questão transmídia também. E o que eu produzo, Miquel, ou seja, uma arte que é produzida com essa relação transmídia não é mais aquela percepção subjetiva do sujeito criador, não. Agora é uma relação de interação intersubjetiva. E a criação passa a ser uma outra coisa. O autor ou os autores continuam existindo, mas assim, de uma outra dinâmica de percepção. Não é mais o autor criativo, sabe? Você pode até fazer sozinho, sem problema. Mas com essa nova discussão da transmídia, acho que a interação dos autores modifica muito essa questão. Eu acho que é uma outra coisa, é um outro autor, é uma nova forma. Mas é uma percepção que eu tenho, eu posso estar equivocado em relação a isso. O autor não morreu, ele se ressignificou. Roland Barthes diz que o autor morreu. O Benjamin diz que o autor perdeu sentido. Foucault diz também que o autor não faz... Foucault tem um livro sobre a crise do autor, a morte do autor, essa coisa. A partir da discussão que o Roland Barthes faz. Eu acho que o autor ele se ressignificou com essa nova dimensão da sociedade de plataforma. Bom, então, vou trazer aqui as palavras do professor Antenor, que disse o seguinte: Sérgio, meu amigo, quando você fala, vejo que a questão da abordagem da imagem, antes de ser um problema de interpretação, é um problema sociocultural. Trata-se de um ethos e de um modo de se operar em sociedade. Então, acho que casa perfeitamente aí, né, com todas as falas, né, com os comentários, os acréscimos dos colegas aí que apresentaram. Exatamente isso aí. Concordo plenamente com o Antenor. Porque o Antenor é um sujeito interdisciplinar. O Antenor não é só um pedagogo, não é só um sujeito formado em letras, enfim, super especialista na cultura visual. O Antenor, por natureza, é interdisciplinar, e ele sabe exatamente isso. Não é só uma questão de interpretar a imagem. É uma coisa que antecede a interpretação, tem a ver com a criação da imagem, tem a ver com o contexto social, cultural, econômico e político que a imagem está sendo produzida e reproduzida, tem a ver com uma série de outras questões que depois disso tudo nos levam a interpretar a imagem, a fazer uma pedagogia da imagem, a ver sentidos na imagem. Eu concordo plenamente com o Antenor, então contextualizar a imagem é ver se antes, é ver o durante e ver o depois, né? Contextualizar a cultura visual não é só entender a cultura visual como um pronunciamento mero, é ver em que contexto esse pronunciamento foi feito, que sentidos ele tem, que discurso ele está, a qual discurso ele atende, com que discurso ele está articulado, e coisa que o valha, vai por aí. É uma relação de poder, como bem colocou o Gedian, é uma relação de poder e de dominação. Em que sentido isso? Citando pelo menos esses dois autores que o Gedian traz, né, o Bourdieu e o Weber, né? Para Weber existe uma dimensão da dominação e para Bourdieu existe uma dimensão do poder. Para o Bourdieu, essa dimensão do poder ela ao mesmo tempo material e simbólica, e para Weber a dominação é basicamente política e econômica. Essa convergência de poder e dominação é que reestrutura essa hegemonia que a gente está discutindo aqui. São questões particulares e questões gerais que estão associadas a essa relação de poder. Então, a gente vai dizer o seguinte, que uma forma de pronunciamento na cultura visual, seja através de uma foto, de um filme, de um ensaio, alguma coisa que o valha, tem a ver com dimensões do poder, porque tem a ver com dimensões de uma intencionalidade de sentidos que associa-se à formação da opinião pública, que associa-se ao consumo, que associa a identificação e a projeção e a utilização, reutilização dessas imagens dentro de interesses muito objetivos. Então, essa relação de poder com a cultura visual, com a educação, tem muito a ver com essa questão. O que eu acho, só para a gente finalizar, é que a gente precisa ter, e eu não sei exatamente como, o Antenor sabe muito mais do que eu que isso, como pensar uma alfabetização crítica das visualidades, como pensar uma pedagogia das visualidades que atenda ao aspecto crítico e criativo de pensar que a imagem é alguma coisa que eu preciso entendê-la também do ponto de vista gramatical e de uma política dessa gramática. Eu acho que são essas questões que é preciso entender, porque, do contrário, a gente vai figurar apenas como consumidores de imagem, produtor e consumidor de imagem sem muito sentido. É preciso entender a dimensão ideológica, cultural, política, sociocultural, socioeconômica que está associada a essa questão da qual a cultura visual faz parte. Seriam essas questões que eu teria para apresentar para vocês.
e queria muito agradecer a possibilidade de estar aqui dialogando com vocês mais uma vez. E me convidem sempre, que eu vou estar sempre, como diz a Thaís, pode me convidar para qualquer maluquice aí que eu vou. Vaxi levantou a mão, eu falei que eu vou encerrar com a fala dela, porque já são quase meio-dia, né, gente? Então, Vaxi, por favor. Virgínia, não, é porque tem uma pergunta que eu fiz ali, para mim é de grande interesse, de Willem Flusser, que uma das coisas que eu mais tive dificuldade na leitura do Willem, quando ele fala da imagem no espaço temporal, né? E aí eu perguntei, era só isso mesmo, e dizer a vocês que eu estou com os 2 livros aqui do professor Antenor, maravilhoso, Maravilhoso, das muito bom. imagens, Muito bom. e esse também de Sérgio. Que é prefaciado por Antenor, tá, gente? Vale dizer, né? O meu livro é prefaciado pelo Antenor, né? Eu vi, lindo. E assim, dizer a Sérgio e agradecer a vocês todos, e a Sérgio, a professor Antenor, que vocês moram na minha casa, ó. Estou com vocês. Qualquer dia a gente vai jantar aí. Sérgio, eu tive essa dificuldade desse comentário do Willem Flusser. Eu até coloquei aí, Virgínia quiser ler, só isso. Vaxi, agradeço. Eu tive um problema porque o meu computador desligou, né? E aí eu tentei recuperar pelo celular, então eu não vi a sua pergunta, me perdoe. Tranquilo, não, mas já foi bem... foi antes. Eu posso até ler para o Sérgio. Leia aí, por favor, porque eu não tenho a pergunta. Deixa eu colocar aqui, então, e você lê, para a gente não fugir. Certo. Pronto, eu coloquei. Há um quesito interessante. Deixa eu aumentar aqui. Não consegui ler rápido. Há um quesito interessante sinalizado pelo, não sei a pronúncia. Flusser, Willem Flusser. Flusser, quando ele se refere ao espaço temporal das imagens, ou seja, para o autor, a imagem não capta um real do ponto de vista espaço-temporal. É possível esclarecer esse ponto abordado? Claro. Assim, o Flusser diz o seguinte, a imagem é uma imagem técnica, e tecnicamente ela é feita a partir de um recorte sobre algo que se vê. Esse recorte deixa de ser real. Quando você fotografa, você não fotografa o real. Você fotografa uma intencionalidade de entender esse real. Então, quando você coloca uma fotografia numa moldura, por exemplo, o que você está colocando, na verdade, é uma visão muito particular, mecanicamente estabelecida e criada para recortar esse real. Quando você tira essa dimensão do real, você redimensiona espaço e tempo. Espaço porque aquela imagem ali, ela cristaliza um momento, ela testemunha um momento, tem um autor chamado Boris Kosoy que explica bem isso, ela testemunha um momento, mas ela não testemunha uma realidade. A realidade é outra coisa. Ela testemunha um instante, entenderam? Instante como um momento de clique do tempo, tá? E aquele espaço testemunhado, ele está descontextualizado. Então, nenhuma fotografia, o que Willem quer dizer é o seguinte, nenhuma fotografia retrata o real. Não existe fotografia que retrate o real. O que ele retrata é uma intencionalidade de recorte instantâneo de um momento através de uma percepção técnica feita por um operador de uma máquina. É basicamente isso que ele quer dizer. Por que ele diz isso? Porque durante muito tempo na história da fotografia, sempre se entendia a fotografia como a captura do real. Foi daí, por exemplo, que se inventou a fotografia científica, né? A fotografia científica é aquela que buscava uma precisão, né, bem positivista daquilo. Mas o que se está buscando ali não é o real, na verdade, é um recorte instantâneo de um momento. Então, para Willem Flusser, isso não é um real. Isso é um recorte. É essa a questão. E quando você descontextualiza, você tira do tempo e do espaço. O tempo da fotografia, o espaço da fotografia é um, e o da realidade é outro. É isso que ele quer redimensionar. Isso também pode ser visto também, Vaxi, que é do seu interesse, como entender a fotografia como um artefato de tempo e de espaço da memória. Por que fotografia é uma memória? Porque você recontextualiza espaço e tempo através de um frame, de uma moldura, né, de uma imagem. Fotografia não é a memória. Você vai acioná-la como memória quando você caracteriza ela como sendo um artefato visual de memória. Isso essa que é a questão, que tem a ver com, ou seja, você tira do tempo e do espaço, você suprime do tempo e do espaço a fotografia e dá a ela um outro tempo e um outro espaço, que não é mais do real. Essa é a compreensão que ele faz. Quer dizer, é a minha visão sobre isso, né? De repente ele está falando outra coisa aí, eu não sei. Eu entendi. Obrigada, viu, Sérgio? Valeu. Obrigada, Virgínia. De nada. Bom, então, eu agradeço ao professor, agradeço o convite, né, para essa mediação aí, feita com a colega Lucicleide. Foi uma manhã de muito aprendizado, eu acho que para todos, e ficamos com um gostinho de queremos mais, né? Na verdade, eu que agradeço também.
E temos muita coisa. É verdade. Agradeço também a participação nesse momento e dizer assim que estamos encantados com os conhecimentos do professor Sérgio e de poder também participar dessa socialização do conhecimento. Professor, agradeço muito na minha palavra e na palavra de todos os colegas aqui, todos que puderam usufruir desse momento. Obrigado. A chefe levantou a mão aí. Porque hoje eu não sou chefe, então eu tenho que levantar a mão e perguntar se eu posso falar. Ô, gente, só para agradecer às mediadoras lindas e maravilhosas, estrelas, não é? Então, a estrela de hoje não foi só Sérgio, vocês também. E a gente fica muito feliz, porque no Cultive é isso. O Cultive é esse diálogo que, se deixa, a gente vai o dia todo. É gostoso conversar, né? É gostoso dialogar, é gostoso produzir conhecimento. E eu fico ouvindo as palestras que vão acontecendo e fico ouvindo também a gente entre si, o quanto a gente constrói conhecimento num momento como esse. Então, assim, muito obrigada, Sérgio, por estar conosco agora e sempre. E muito obrigada às meninas mediadoras, aos nossos convidados e aos nossos cultivadores. Um beijo em cada um. Mais uma. Ai, nosso chefe apareceu. Lindo ele. Fala. Eu cheguei em tempo de dar um beijo, muito obrigado, e mostrar minha cara de felicidade. Que bom, Tenor. Maravilhoso o dia de hoje. Obrigado, Thaís. Obrigado, Virgínia, Lucicleide. Obrigado, Sérgio, por essa fala maravilhosa, brilhante. Não, eu fiquei calado, mas não perdi uma frase. Como perder? Viu? Eu que agradeço, meu amigo. Consegui ouvir tudo com meu fone de ouvido. Agora Professor Antenor, nos diga qual é o próximo encontro. O professor Sérgio falou que na próxima semana. De hoje a hoje, às 19 horas, nós estamos novamente com o Sérgio, conversando sobre pós-verdade e coisas parecidas lá na incubadora. Todos e todas convidados. Não é? Ele disse que ele ia ser puxado aqui a orelha, porque não anotou a data ou esqueceu. É na quarta-feira, às 19 horas. Na próxima quarta, às 19 horas. Aí eu faço o uso da fala de Thaís. Porque Sérgio é nosso. Sérgio é nosso, gente. Como diz Roberto Sidney, né, Thaís? É nosso. Como diz o Roberto Sidney. Amarra no pé da mesa. Como diz o Roberto Sidney, né? Nosso mestre lá, ele disse: Antenor é nosso amigo e irmão. Só vou aceitá-lo porque você vem do Antenor. Não me do Antenor, não aceito você. Ele diz assim: só estou aqui porque eu sou do Antenor. Se não fosse do Antenor. Carteirando, né, Sérgio? Tu chegou lá carteirando, né? Já chego carteirando, né? Pô, eu estou aqui só na cultura visual, viu? Printando vocês, porque isso também é cultura visual. Com certeza, mas depois posta. Então a gente carimba e diz que ele é nosso, né, Thaís? A gente tem que falar isso. Então, gente, a gente. Passa aí, Graça, vai fazer uma tua. Na próxima quarta-feira, aí a gente conversa sobre esse novo livro, que é sobre pós-verdade e fake news, e aí a discussão da cultura visual também ligada a ele, mais particularmente, tá bom? Quero muito agradecer a Tenor, a Thaís, a Laia, a Virgínia, a Lucicleide, a Gidean, Ronaldo, Beto, Grazi, né? Nunca mais eu tinha visto o Graciele, João Vaz. Como é que você tá? Tudo bem? Né? Dando saudades também. Minha amiga querida, e tantas outras, Basti, enfim. Que é muito bom estar com vocês aqui, gente, porque aqui, se a Lucicleide pergunta, pô, muito aprendizado que eu tive aqui, mas esse aprendizado, Lucicleide, eu aprendi junto com o Antenor, com o Gedeon, com o Ronaldo, com a Basti, com a Laila, com a Thaís, com todo mundo. Foi parceria feita nesses 10 anos de trabalho que a gente está, né? Estamos com 10 anos, né, Antenor? Fala a verdade, é porque... amo sim, com certeza. Amo sim. Amo muito vocês aí. Então, estamos juntos. Aqui. Pois é, mas ela falou que tem compromisso, está dando aula, alguma coisa assim. Ela mandou uma mensagem. Mas ela foi citada aqui, sobretudo porque ela é uma parceirona, né, cara? Sem ela, muita coisa não funcionava, né? Ela foi quem orquestrou toda
Gedeon foi quem financiou, né? Vale dizer isso aqui. É o dono do Gedeon dinheiro. é o dono do dinheiro e Laíla é a dona, É a do dona da Mano. coordenação dos eventos do Sertão Noturno, né? Sem Isso. a administração dela, Ronaldo não tinha conseguido sair, nem Não. Beto, nem ninguém. Então, vale ressaltar que o trabalho dela foi hercúleo para a gente fazer o que a gente fez, assim. Isso é fato. E Ronaldo é o dono da máquina fotográfica. Sem ele Ronaldo também ninguém fotografa. Pelo menos é o dono do É o tripé, dono né? da bola. É o dono Eu do tripé. não, a máquina é de Sérgio, e as lentes 14mm. É a única coisa que eu tenho. É a única coisa que vale que eu tenho é aquela 14 milhões. O restante, tudo é vocês que fazem. Sei, Beijo, não. gente. Tão bom ver Valeu, vocês, gente, pelo menos também. por aqui. Viu? Em breve Beijo a gente vai se grande. ver, a gente vai se Antenor. ver Um presencialmente. abraço a todos. Antenor, a gente ama você, viu? Você anda muito fácil. Valeu, Chay. Beijo. Também, Voltão aí. viu? Valeu, gente. Infelizmente, Obrigado. Aí a Ainda gente não faz está aqui, ó. Em casa a gente conversa, viu? Lá fora eu te pego. Gente, aqui, ó, André, Tchau, gente. Um só abraço um pedido para assim. Tchau. Tchau, André, gente. um último pedido. Tchau, gente. André e Antenor, se vocês gravaram isso aí, disponibilizaram no YouTube do Cultivo e depois passa para a gente divulgar. André vai fazer isso, é porque ele tá aqui conosco, mas ele está cuidando também das aulas dele. Ele está hoje Ele falou. onipresente em 2 lugares, viu? É fera. Mas ele vai Eu já estou cuidar aqui, já disso daí. acabou, professor, já. Beleza, André. Assim que tiver pronta a gravação, disponibilizo lá no YouTube do Cultive. Pode deixar. Beijo, povo. Valeu. Viu, queridos? Valeu, Beijo, gente. gente. Um Boa abraço. tarde. Valeu, valeu. Um abraço, até mais. Até a próxima, valeu, pessoal. valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.